joia, um programa joia. Entupindo o seu rádio. YouTube, televisão. O Pânico está no ar. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan Master. Olha, Missão Benedito, que quase que eu perco a hora. Olá, bebidos! Olá, bebido! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo certo? Estamos de volta aqui com mais um rejeitado programa Pânico pelas acalentadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais perdido que o Jaiminho usando uma calculadora científica. Hoje é dia de inteligência e perspicácia. Nesse programa teremos a presença dos iluminados, os cérebros desta nação. A rinha de pensadores começa agora com eles. Mário Serve Costela e Olavo de Carvalho. Alô, pessoal. Alô, pessoal. De novo, porra. Alô. De novo, porra. Só eu trabalho nessa porra. Ô, pessoal. Porra. Alô, pessoal. Claro, porra. Sou eu de novo. Eu já falava isso, cara. Olá, pessoal. Porra. Tudo certo, seus picaretas do cacete? Eu sou o melhor pensador desse país, porra. Tô avisando isso desde 1754, cacete. Presta atenção nessa reflexão aí, seus bexiguentos. Vamos lá. Vocês não valem o que o Scooby-Doo faz na moita, meu filho. E o negócio é o seguinte, o pensamento é agora, tá certo? Ser comunista é igual a ser corno. Você divide sua mulher com todo mundo, mas na hora do boleto, você paga sozinho, tá certo? Agora vamos se lascar, que eu vou tomar uma canjibrina com o Padre Quevedo aqui. Vai lá, meu filho, agora é contigo. Boa tarde, Emílio e Burraldos deste programete. Assim como Sócrates. Obrigado pela homenagem. Agradeço a homenagem e confesso que hoje eu estou mais perdido que Suzane von Richthofen no Dia dos Pais. Não sei se eu vos obter um chafariz depois de castigar a louça. Mas isso é na minha conta e vamos ao pensamento do dia. Exercite a calma, porque se exercitar a força, vai faltar dinheiro para pagar a fiança. Ô, menina! Agora fique com o Darwin e lave bem a genitália do seu doguinho. O menino tá em cana. E agora, solte a vinheta, por favor. No programa de hoje, o filósofo, professor e palestrante. Esse processo apaixonante, ele é o processo que a filosofia desperta. Chato, muito, né? gosto muito. Chato. Que ajuda a popularizar o pensamento. Você tá o dia inteiro na pornografia. Se o cara tá o dia inteiro comendo igual um animal, tá sojado pra caramba, ele não vai entender nada. Não faz sentido nenhum. Fundador do Filosofia do Zero, o educador Guilherme Freire! Olha o Guilherme aí, ó. Na rede social é @Guilherme Freire com a gente batendo um papo. Quem vai fazer a primeira pergunta para ele é o nosso querido Albeta. Obrigado pela participação. Professor, prazer em revê-lo. Bom, já que a gente vai falar de educação, eu queria fazer a pergunta sobre o Paulo Freire. Porque assim, o Paulo Freire, o pessoal fala, mas o Paulo Freire não funciona. Aí vai a outra turma e fala, mas não adaptaram o Paulo Freire. Queria saber como é que funciona essa questão aí. Essa história de adaptar o Paulo Freire, lembra essa história que fala assim, não, é que o socialismo agora vai vir o verdadeiro socialismo. Então as pessoas têm 60 variações da mesma coisa e tal. O Paulo Freire, ele tem vídeos, inclusive, que ele elogiou Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung foi uma das pessoas, um dos ditadores mais sanguinários da história. E aí o problema que eu vejo na educação brasileira é que, fundamentalmente, você se afasta, você fica muito em questões ideológicas e você se afasta do centro da educação, dos conteúdos que são universais, que vão beneficiar uma pessoa em absoluto, né? Sabe quando criaram o Ministério da Educação? O Anísio Teixeira foi o cara que criou o Ministério da Educação e ele se baseou muito em John Dewey, que aliás foi o tema do meu TCC. E John Dewey era um progressista americano que inclusive defendeu o Trotsky, foi advogado do Trotsky na comissão, né? Teve o Trotsky, muita gente não sabe disso, que o Trotsky, um dos motivos do porquê ele foi pro México, aliás o Trotsky vai ser morto no México, né? Pelo próprio, por agentes do Stalin. É que, na verdade, ele tinha muitos contatos de americanos. Tinha vários americanos que ele circulava círculos de americanos, aquele pessoal elite descolada Manhattan que achava muito interessante.
E o Dewey tem uma cabeça de se afastar dos clássicos, sair da ideia de Aristóteles, dos grandes clássicos da humanidade, e a educação agora vão ser experiências. Então o Brasil já tinha aquela vibe educacional da educação por experiências, nós não vamos necessariamente ler todos os grandes livros do passado, aprender, sei lá, vários idiomas ou conteúdos tão objetivos. Educação morena. Como o Brasil gosta de fazer as experiências. É isso. E aí o problema Igual socialismo moreno. Isso. E veja que nos Estados Unidos mesmo, né, que passa por uma crise educacional, você adota essa educação da experiência, mas as pessoas ainda, por um bom período, hoje já está tendo grandes problemas, mas continuam lendo, sei lá, Shakespeare, decorando os livros do Shakespeare. Quando você aplica isso no Brasil, aí a galera fala assim, não. Larga esses autores mortos do passado, vamos focar agora em ter experiência. Aí o Paulo Freire entra com a pedagogia do oprimido e fala, não, eu vou te libertar de uma opressão. Nós vamos tirar as amarras que estão prendendo a educação do povo. Mas o problema de você ficar sempre preocupado em experiências ou as amarras estão presas é que se o cara não chega e ele aprende matemática pura, ele aprende coisas, lê de fato os livros, né? Você simplesmente não sabe esses livros. Então, quando você começa a demonizar todos os livros do passado como fruto da opressão sistemática, como fruto de um sistema de exploração, você simplesmente não aprende. Pega o caso de Portugal. Os brasileiros são ensinados como Portugal é um lugar horrível, um lugar atrasado. Então, a pessoa vai ler Camões e aí você não consegue nem entender o que o Camões falou, porque nós já não temos o nível de português necessário para ler. Mas é chato também, né? Vamos ser honestos. Uma leitura. Mas genuinamente não é chato. Você sabe que Não é chato. Então, é que tem um fenômeno sobre ser chato, né? Eu acho que esse é um bom, né? Se você assiste um esporte que você não conhece as regras, sei lá, vai assistir beisebol. Beisebol talvez seja chato até conhecendo as regras. Sabendo as regras. É insuportável. Mas você tem experiência que quando você sabe as regras mais de algo, você começa a entender melhor. Uma coisa é você ler o Lusíadas, sei lá, sem ter referência do que é a Eneida, do que é o Império Romano, do que são as grandes navegações. O texto se torna maçante, mas quando você sabe quais são as navegações, o que é, quem é Vasco da Gama, quem são os romanos antigos, quem é não sei o que, o texto ele abre para você uma outra gama, ele flui muito melhor. Ele é chato em outro sentido. Ele, na verdade, ele te abre um outro mundo que você não estava nem esperando pegar no próprio texto, né? Eu tive uma... mas tem coisa chata. Vamos ser honestos também, né? Você tá falando quando você tem referência, você também. Não, porque tem uns livros. É muito culto. Então, não, eu sei, eu tô entendendo o que você está falando. Você está falando o seguinte, que a educação, você não pode tirar alguma coisa. Você não pode nivelar por baixo, né? Sim, é isso que você está falando. Quando você nivela por baixo... Mas tem coisa chata, por exemplo, a obrigação dos livros escolares, tem coisa chata ali. Então, mas muito dessa obrigação é porque eles são mal escolhidos, né? Eu acho insuportável, eu achava insuportável ler os livros que eles me passavam na escola. Isso. Mas Machado de Assis é legal. Tem coisa legal. Se estimulasse coisa legal, claro, mas é que a seleção é péssima. Eu acho que o problema que está acontecendo aqui não é que a educação clássica é chata, mas é que eles passaram uma educação ruim. E aí a educação ruim é chata. Eu tive essas mesmas experiências. Sabe que eu cheguei na escola, passaram um monte de coisa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E eles me davam uns negócios assim, pai me compra um amigo... O Clube dos Contrários, eram os livros assim que eram terríveis. O Clube dos Contrários tinha lá, agora os meninos vão se vestir de meninas, as meninas vão se vestir de meninas. Isso era os anos 90, já não era a moda atual. E eu falei, meu Deus, que coisa insuportável. E aí eu lembro que um dia, eu tive 2 momentos de despertar, né? Teve um bug na formação e me deram para ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí eu li o Júlio Verne, e aí tinha ali Índia, Japão, todos os países. E eu falei, caramba, tem um mundo de coisas que eu não imaginava. Depois eu fui parar no Tolkien, e aí eu comecei Senhor dos Anéis. E aí um mundo inteiro. Aí eu falei, heroísmo, todo tipo de virtude. Quando você olha Rohan lembra a Inglaterra antiga, que perdeu o seu espírito, né? Que agora está passando por várias dificuldades. E ela começa a ser restaurada. Você vê a figura do bom líder, que é o Aragorn, que é o símbolo de coragem. Você vê a humildade dos hobbits, que são pessoas simples, mas sacrificam para levar coisas boas. E aí esse mundo começou a se abrir. Aí eu fui ler, sei lá, coisas como Sherlock Holmes, que valorizava a importância do estudo. E aí quando você começa a entrar nessa espiral de ler livros clássicos e bons, né? Você tem uma outra perspectiva. Só que a educação moderna ela é muito sufocante,
Porque você está toda hora tendo que conectar isso com uma pauta política imediata, que é insuportável, ninguém aguenta esse tipo de coisa, e você nunca está remontando ao referencial para conhecer as coisas. Então você fala assim, bom, vamos ler agora Camões. Aí você começa a ler daquela maneira ultra formal, vamos contemplar o tipo de sintática. Ninguém chega para você e fala assim, calma. O Brasil foi fundado por pessoas que atravessaram o mar numa caravela. E esses caras eram casca grossa, eles constituíram um império, eles fizeram uma coisa, você tá vendo... Então quando ele tá olhando o Vasco da Gama, ele tá falando, esse cara atravessou a África para chegar de um outro lado do planeta. Os portugueses, imagina, Portugal é um país tão pequeno, eles deram a volta ao mundo, quando ninguém tinha feito isso. Então nós ficamos com uma visão muito negativa do nosso próprio país, uma visão pejorativa, porque a educação está muito ruim. O nosso país é um dos 10 mais ricos do mundo. Mas isso aí não foi a República que deu essa... Com certeza a República... Porque a República esqueceu todo esse passado, né? A República foi meio filha da mãe com a história. Bom, né? eu tenho uma história que eu gosto de falar, que é assim, você já cogitou que a República... As pessoas falam, a República está dando errado. A crise política, você já cogitou que sempre foi feito para dar errado, entendeu? Meio que era uma oligarquia escravocrata querendo derrubar um imperador que não tinha feito nada de errado, entendeu? É isso aí. E meio que eles tomaram o poder e estão no poder até agora. É louco, porque não é que Veja, uma coisa curiosa, né? Então, o Brasil é governado ao modo de oligarquia. E a gente fala que é uma república democrática, mas o Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Tecnicamente, falando, Aristóteles ia olhar o Brasil e falar oligarquia. É isso aí. Tem um bando de gente com poder, mas sem responsabilidade pelo que está fazendo. Bom, quando você tem uma oligarquia, qual é o tipo de educação que favorece uma oligarquia? Não é uma educação para você aprender as virtudes e ser mais forte. Não é uma educação para você ser um indivíduo excepcional. Porque indivíduos excepcionais, por definição, ameaçam a oligarquia. Se o cara começar a ser todo mundo um baita empresário, um baita intelectual de verdade, você vai ameaçar. Então você precisa de uma educação que nivela todo mundo por baixo, que ninguém se destaca. Porque aí o sistema fica meio na mediocridade, no gado completo, todo mundo sendo movido a modo de rebanho. Então a minha leitura é que imagina, minha avó saiu do colégio falando 3 idiomas. Hoje em dia o cara não sabe nem, sai falando metade. Sim. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas é o número 60 e tantos em indicadores de educação, pior que Chile, Uruguai, México, fica tirando notas piores que países que são substancialmente mais pobres que o Brasil. E é louco porque se investe muito mais ainda, em termos quantitativos e muitas vezes em relação à quantidade do PIB que se coloca. Mas é que não adianta, porque você vai ver os burocratas que estão ligados à educação no Brasil, o perfilzão, né? Eles não são diferentes daquele professor universitário que você ia na escola e achava ruim, entendeu? Na faculdade, eu ia na escola e achava ruim. Então eles estão errando, eles errando o paradigma, o viés, o jeito, o espírito. Não é não é um tema de verba. Você pode jogar verba insanamente. Né? O chip é ruim. O chip é ruim. O chip é ruim. É uma oi. Não adianta você trocar. Uma oi que não pega direito. Uma grande oi. Fica a sem oi sinal não pega direito. Não pega. Ela não pega bem. É uma oi. Mas você às vezes consegue usar. Uma oi pra criança. Não, então, funciona, mas é mais ou menos. Mas você entra no elevador, não tem mais. Aí você entra na escola, também não pega. Mas o ponto dessa iniciativa aí que a gente está tentando trazer é que é a pauta do governo, né? Sempre vai ser educação, sempre vai ser saúde. E quando você fala desse dinheiro, e aí essa é a minha questão, é se tem ideologia ou não. A gente sabe que sempre existe um governo ideológico. Sim. Ele tem um objetivo, um pensamento. E esse pensamento, quando você é dono do dinheiro, você vai implementar o que você acredita. Uhum. Isso acontece no Brasil. O brasileiro está sendo doutrinado na educação há 100 anos, pelo menos. É uma loucura. Não sei como é que a gente sobreviveu até agora. A gente sobrevive porque é um país com recursos naturais incríveis, com um povo muito inteligente, indivíduos excepcionais. Mas se for depender do sistema educacional, está perdido. Quantas pessoas você conhece que saíram do sistema educacional ultra bem formadas e atribuem a ele a seu sucesso? Eu nunca conheci uma pessoa que falou isso. Todas as pessoas que eu converso falam, minha faculdade foi uma tragédia, minha escola foi uma tragédia, a despeito disso eu fui lá e estudei. Eu até agora, anos estudando, dando aula e tal, tem coisa que eu falo, caramba, isso aqui é o oposto do que eu fui ensinado. É literalmente o oposto, né? Pega até a história recente do Brasil, quando você vai vendo os indicadores, a própria história do Império, né? A família real é abordada como grotesca, ignorante, obesa e etc. E, na verdade, você tinha pessoas extremamente bem formadas. Dom Pedro II era universalmente conhecido como um erudito.
um homem de alto nível cultural. E queria entregar uma república bacana pro Brasil. Olha, a princesa Isabel foi a melhor imperatriz que o Brasil não teve, né? Ela era uma pessoa de um nível altíssimo, todo mundo queria ela no governo. Se você olhar o nível educacional dos nossos líderes políticos, é baixíssimo. Guilherme, eu gosto muito, acho que você tem uma oratória muito boa e admiro seu trabalho. E a maior parte das pessoas que estudam e estão numa posição semelhante à sua, tem uma visão mais de humanas do que de exatas. Uhum. Eu talvez seja um pouco enviesado, mas eu acho que exatas tira um pouco dessa ideologia. Uhum. E exatas, você não tem um problema que acontece em humanas, que é a pessoa achar que sabe. Claro. Exatas não tem muito isso. Assim, a resposta ou você resolveu ou você não resolveu. Sim. Você não acha que falta muito mais exatas, raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, até para uma formação, para a pessoa depois conseguir estudar humanas? O que eu entendo que é o seguinte: humanas você consegue aprender a qualquer idade. Exatas, depois de uma certa idade, é muito difícil. Uhum. Pessoas que não foram iniciadas em estatística, que não foram iniciadas em cálculo, que não foram iniciadas em programação, dificilmente vão começar a aprender depois dos 30, depois dos 40. Como você vê Desculpa isso? interromper. Eu acho que você está falando aprender lógica. Exato. Lógica era uma coisa que antigamente você aprendia. Em concurso ainda tem. Você aprendia a lógica. Eles deixaram a lógica. Hoje você não aprende mais lógica. Não tem mais essa cadeira. Não tem mais lógica. Eu literalmente ouvi que a lógica era uma ciência opressora uma vez na sala de aula. Porque a lógica lidava com absolutos. O problema é que quando você tem uma educação relativista, as pessoas naturalmente vão começar a excluir exatas e lógica, é evidente. Mas aí tem um ponto na sua pergunta que eu concordo profundamente, mas tem um ponto que eu adicionaria. Então, primeira coisa, estudar exatas, programação, não sei o quê, isso só faz bem. Só faz bem, só vai ajudar as pessoas. Aliás, tinha que ter uma carga profunda de matemática, de noções de economia. As pessoas tinham que entender. A famosa tenda de limonada é uma das melhores coisas para formar as crianças. O menino aprende a empreender desde cedo. Eu lembro uma vez quando eu era criança que eu criei um produto, comecei a vender para as pessoas. Foi uma das experiências melhores da minha vida. Lógica matemática que eu fiz no mestrado foi uma das melhores coisas que eu fiz. Agora, o que acontece? A parte de exatas vai dar raciocínio lógico, vai formar muito bem a pessoa e não vai cair nesse relativismo moderno. Perfeito. Mas para desfazer o nó da cultura e da política atual, você precisa ter o bom conhecimento de humanidades. Porque quando você tem até um diálogo do Platão que fala do Laques. O Laques é um general, que é um homem corajoso, mas que ele fica tomando pedala do sofista. Porque ele é um homem virtuoso, ele sabe o que é a coragem, ele vive a coragem. Só que o sofista vem com sofista é danado, né? Ele vem com 1000 artifícios, então o que acontece? O Laques não sabe se defender. Então o problema do cara de exatas, quando ele não tem uma boa formação de humanidades, é que ele muitas vezes não sabe endereçar e responder certos problemas da política e tal, que só a boa formação de humanidades resolveria. Então é como se fosse você ganha uma base, mas você não ganha um contrafeitiço para tantos problemas que o mundo atual tem. Por isso que não tem como só abrir mão. Você teria que conhecer... acho que assim, tem um foco maior. Tem uma... Bom... Não, lógica. Sim, precisa ter, porque estão tirando do... As pessoas não aprendem mais isso na escola. Entendeu? É tudo meio no... Mas tem muito questionamento. Isso, a metodologia, né? Uma outra coisa, a grade, né? Escolar, curricular. Tem muita coisa que os caras querem fazer uma certa reforma. Sim. Mas se você tira uma coisa que era boa e vai colocar outra pior ainda, não tem que essa certa reforma, assim, vamos lá, né? Para tudo em primeiro lugar. Fala assim, paramos. Primeiro lugar, vamos voltar assim, o que dá certo em estudo matemático? Sei lá, método Singapura, os elementos de Euclides, aprender matemática pura desde cedo. Então vamos colocar isso de volta. Quais são os maiores clássicos da humanidade? Não o último livro do momento que fala sobre a ideologia atual, mas quais são os maiores clássicos da humanidade? Vamos botar isso no clube de humanidades. Vamos começar a entender as bases do latim, a origem do português e o português de maneira profunda. Outros idiomas, por que não? Deveria ser forte. Esporte, jiu-jitsu, que é o esporte do Brasil, que forja o caráter, que seria ótimo para as pessoas. Então, volta para a música. Educação financeira. Desculpa. Educação financeira. Volta para a música tradicional, vamos aprender a tocar um piano ou um violão clássico, alguma coisa na escola. Então, primeiro, a educação no Brasil precisa passar com muitas coisas num reset completo. Não é só trocar um negócio, trocar uma peça e tal. Você precisa mudar o sistema
para um sistema que prioriza as habilidades universais. Se você não bota... E aí você não vai ter tempo para ideologia, porque pensa, como é que você vai aprender piano clássico, matemática, ler os grandes clássicos e ainda ter tempo para ficar falando o oprimido? Eu entendo que o cara... O oprimido e o opressor. O acho... mundo tá nessa agora. Mas eu acho que... Deixa eu só fazer um encontro de notáveis. Um encontro de notáveis. Encontro de notáveis? Pode entrar a nossa querida... Vinhetox? Tem vinhetox? Então solte a vinhetox. Já senta, pula pra lá, Zuzu. Vamos fazer o encontro de notáveis. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. A psicóloga que sabe consertar a cabeça das famílias. Coisas que nós pais nunca devemos falar para os nossos filhos. Homens, a mulher não é sua empregada. Doutora Daniela Freixo. Que saudade de você. Também. Tudo bem, doutora? Guilherme também. Como é que você está? Está aqui o Guilherme Nós agora. já conversamos tanto. O que vocês estavam conversando? Sobre tudo isso, né? Sobre o quê? Sobre... Nossa, que curiosidade. Doutrinação? O oprimido e o opressor? Não, a gente não falou. Jojo Todinho. Não, sem dúvida não. A gente falou das nossas histórias, dos nossos processos de aprendizado. Foi terapêutico, né? Foi terapêutico e ela estava contando sobre a mudança de vida toda dela, na verdade. Mudança de paradigma, de visão, foi fantástico. De que ela foi para os Estados Unidos? Ela foi para os Estados Unidos. Olha, e a história você do lembra? furacão. A história do furacão. Sim. Nós estávamos discutindo aqui a educação da molecada. Sim. E teve agora essa série. Eu achei uma porcaria. Você não gostou? Eu achei uma porcaria. Porque eu achei ruim. Eu Mas achei o que você achou ruim? Eu achei clichê, achei ruim. Eu não gostei. Concordo. Eu não gostei. Achei clichê. Eu gostei de algumas coisas, mas de fez outras sucesso. não. Fez sucesso, parabéns. Eu acho que se as pessoas gostaram, Se você ótimo. gostou. Não interessa se eu gostei ou não. Não, tá bom, mas vamos entender a... Então, o que eu quero... A pauta é o quê? É você interferir no celular do seu filho. Na privacidade. Na A privacidade do seu Filhos têm filho. privacidade. É. Sabe o que eu estava pensando? A privacidade, ela é uma consequência de uma pessoa que tem senso crítico, controle emocional, habilidade de encontrar o próximo, se respeita, sabe o que é certo e errado. E a gente vem vindo, né, tudo a ver com o que o Guilherme veio falando também, desse espaço de pais que sim, tiveram educação do melhor possível dos nossos pais, mas que buscam filhos agradados, filhos satisfeitos, filhos atendidos. E nisso, a gente deu um carro na mão de uma criança de 12 anos, entende? Eu estava até lembrando disso. Para aprender a dirigir nos Estados Unidos, a criança começa, adolescente, com 15, um ano com um adulto sentado do lado. 16 anos... Ele tem horário para dirigir, ele não pode dirigir a partir de tal horário, nem de noite. Mais um ano, ele tem a sua carta oficial para dirigir. Então, mas isso aí, essa educação que a gente fala, é de uma pessoa que tem grana, né? Não é do povão. O povão não tem essa... O povão não tem isso. Mas você sabe, não tem essa... Emílio... O cara, na verdade, na maioria das vezes, dando um exemplo principalmente do pai, às vezes ele nem tem contato com o filho durante a semana. Porque ele sai cedo pra caramba. Trabalha pra caramba. A mãe também trabalha. Aí no final de semana que, tipo assim, vai ver o filho e tal, sei lá, jogar bola ou alguma coisa do tipo, mas é isso. Você lembra da Sessão da Tarde? Lógico. Aquele filme maravilhoso daquele cara que fugia da escola. Opa, que é... Como é que chama? Curtindo a vida doidada. Curtindo a vida doidado. Aquilo entrou no nosso imaginário de nossa, eu vou criar um mundo dos atalhos. É verdade, a gente foi formado por esse imaginário. Graças a Deus. O imaginário dos nossos filhos, se a gente observar hoje, eu estava olhando desenhos infantis, gente, para a primeira infância. Existem desenhos hoje feitos em autoestímulo para disparar a dopamina pobre. E esses desenhos, um adulto, a gente não tem noção de que isso está acontecendo. Então, a gente precisa fazer uma curadoria dos estímulos, curadoria do que assiste. A gente precisa sentar com os nossos filhos e explicar que aqui, dentro desse mundo da internet digital, tem tudo que há de bom, mas tem tudo que há de ruim. E se a gente não criar senso crítico e discernimento, a nossa tentativa original, mesmo com essa onda que veio dessa série, é de para o mundo, para o mal. Entra para um espaço de medo, de absoluta tentativa de controle. A realidade é que você não controla o mal que está lá. Mas você pode instruir,
sentar, conversar com os seus filhos para que ele tenha discernimento de se tirar desses lugares. Então, assim, se pegar toda essa dopamina, toda essa história que vem vindo, é uma história séria porque a gente está entrando em vício mesmo. E este vício entra para videogame em primeira pessoa. Você está o tempo inteiro precisando desse tipo de estímulo. Jogar bola com o pai ficou chato. Andar na praia, fazer trilha, ir na natureza, ir na cachoeira. Nossa. Gente, eu vou dizer para vocês, resistam. Mas posso falar uma coisa para eu tenho uma teoria. Vai pro piquenique. Não, então, eu tenho uma teoria. Piquenique não. Eu acho que o que acontece, a geração antiga tinha tudo 4, 5 irmãos. Também. Não, hoje tem pouco filho. Por exemplo, se você pegar Noruega é 1.2. Sim. Suécia é 1.3. São Paulo deve ser 1.8. São Paulo é um filho. Não, Guilherme, né? 1.8. Eu tô indo pro 5º. Caramba, você tem 5 filhos. Então, isso é raro. O máximo é 2. O que acontece? Antigamente, era 4, um aprendia com o outro, batia, fazia bullying, o irmão mais velho fazia bullying com o caçula, o caçula apanhava, perdia o dente. Primo, tudo junto. Hoje em dia, você só tem um filho. Um bibelô. É uma bolha. Vai. Antigamente, vai lá, você tá engordando, beleza, vai lá, fica lá com o seu irmão, não venha me encher o saco. Aí você ia aprendendo, você ia se vacinando na vida com os seus próprios irmãos, você ia criando casca. Você ia criando casca com a família. Sim. O irmão protege o outro, mas mais bate no outro. Hoje em dia fica um filho. Ai, preciso ver essa criança, onde ele está agora. Aí põe um tag no filho. Então, mas ó, entendo. A pessoa põe um tag, eu falo, não faça isso. Tag não é nada. E quando anda com coleira de cachorro? E coleira de cachorro, então? Tag não é nada. Eu entendo tudo isso. Isso é terrível. É terrível. Isso é terrível. Só que tem um ponto que é o seguinte: a gente também viu isso na série, quando aquele pai. Ele fala que ele apanhou muito e que ele estava num espaço de orgulho de não bater nesse filho, né? De eu nunca bati nesse filho. Nós estamos vindo, a nossa geração de pais, ela é a mais, assim, tá muito complicado. Por quê? Porque esse pai ainda está numa ideia a respeito da própria dor equivocada e esse pai está numa ideia de que ele precisa ser amado e gostado por esse filho. E aí ele entra para um efeito pendular mesmo de virar permissivo, omisso. Você olha as coisas e fala, ai não, é assim mesmo. Por isso que quando você fala adolescência é toda fedida e chata. Mas, sabe. Mas calma, a verdade é que... Nem meia eles trocam. Para, isso é verdade. A meia fede Nem muito, meia eles trocam. Dos meninos. E tem aqueles hormônios. As mulheres também têm aqueles hormônios. Lógico que tem. Você sabe, doutora. Menina fedida. Vai chegar uma hora que vai querer ir tomar banho porque se interessou por alguém. Claro que toma. Não tomam. É Só que feromônio. Eles estão feromônios. Pô, você fica louco. Não, mas o ponto sua filha te é engana. que desse permissivo, às vezes sim, é verdade. Aquele cheiro de maconha. Isso que jamais. misturado. Lógico que é. Com condicionador do Sami. Tá te enganando. Tá te enganando. Maconha com falta de banho. Puta, maconha com falta de banho joga pickleball e não toma banho. É um inferno. Esse permissivo pendula. Não, entenda. Esse permissivo pendula para o mesmo autoritarismo que sente culpa e pendula. A gente precisa andar pela trilha, de aplicar consequências. Você vai gerar desconforto, você vai estar do lado. Mas, ao mesmo tempo, você entende que existe alguém que está sendo formado na sua identidade. Então, na hora que você fala isso, é um fedorento, é um... Pronto, qualquer coisa que venha na boca dele é porque é adolescente, é insuportável. Mas Não é. E ele tem que saber que ele é. Mas ele não é insuportável. Ele é fofinho. Não é fofinho também. Então... Ele é um ser humano igual a mim e a você. Não é não. Claro que não é não. gente. Não é não. Sabe por quê? Porque ele acha que ele sabe mais do que você. Ele acha, mas ele vai tem 15 descobrir anos que não. e tem um velho. Ele é um inexperiente. Ele quer dar lição de moral nos pais. Esse velho cabeçudo sabe ele tocou num belo ponto. Gente, Os jovens não respeitam os velhos. Ele é um inconsequente, ele não aprendeu isso ainda. Só que aqui tá a oportunidade. Aí a gente não faz nada com a oportunidade e depois fica todo mundo morrendo de medo botando tag no filho. Eu acho que tem Não duas. adianta. Eu acho que Vai, duas perspectivas. Pai de 5, hein? Uma salva de palmas. Não é pai de pet igual o Alba. Pai de 5. Pai de 5. Vai montar um time de vôlei. Eu não passo cheque em branco, mas assim, o que acontece é assim, existe uma disparidade muito grande e crescente entre adolescentes também. Então a gente tá falando da rebeldia adolescente e tal, mas você tá tendo... E isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando. A geração Z vai ter um dos maiores gaps de sucesso entre os seus membros de todos.
Porque o cara que foi educado nas virtudes hoje é uma raridade, muito em relação aos outros. Então você tem um super zoomer que o cara tá lá investindo em Bitcoin desde os 15 anos, fazendo academia, aprendendo um monte de coisa. O cara pega na internet, ele já começa a aprender 1 milhão de coisas e tal, e começa a cultivar essas virtudes cedo. Isso eu vejo, de vez em quando aparece nas minhas aulas, o cara lá, professor, tenho 18 anos, li Platão completo, fiz R$1 milhão, não sei o que, tal, aniversário de 18 anos. Então, existe isso. Só que tem um monte de pessoas na geração que ficaram o dia inteiro trancadas dentro de um quarto, quase um experimento social. Vídeo do TikTok, tem um estudo do TikTok falando que o TikTok reduz a atenção das pessoas, a capacidade cognitiva, um estudo da própria plataforma. E aí você vai ter uma massa de pessoas assim. Então você vai ter alguns poucos que vão ser formados dessa maneira mais artesanal, e que vão cultivada, nadar de braçada, e vão nadar de braçada em relação aos outros. Também tem muita disparidade entre os jovens. Sim. Total. Sim. Então, mas o ponto é que família que a gente quer ser, que filho a gente quer formar. Mas você sabe que outro dia eu estava vendo, eu não sei onde foi isso, mas eu achei uma reflexão muito bacana, porque é o seguinte, se você for analisar esse mundo que a gente está no mundo dividido, certo? Segmentado. Então você vai pegar um pai, vamos pegar um pai fascista. Falar, esse pai, ele é fascista. Não, eu achei muito bacana essa Isso foi o quê? Uma reflexão? Não, uma reflexão. Uma reflexão sobre tudo isso que a gente está discutindo. Então você pega um pai que você vai chamar esse pai de fascista que bate no filho. É muito fácil você identificar esse pai e saber que ele está fazendo errado com você, com a criança. Que ele bate naquela criança. Aí você vai pegar um pai progressista, que ele fala que o mundo, todo mundo relativo. É igual, que olha, você é igual a ele, você é igual, não tem errado, não tem certo, o mundo tem que ser bom para você, como tem que ser bom para todo mundo, o mundo é igual. Isso. Qual o pai, esse pai fascista, você vê que ele está fazendo mal, e o outro está mimando o filho. Então. Só que a gente não consegue identificar o mal que mimar um filho faz. Consegue identificar. Mais ou menos. Mas porque você está dando tudo para ela. Então, Emílio, mas a conta está chegando para nós enquanto sociedade, família, distância, pais apavorados. A gente está tendo uma oportunidade. Do quê? Como é que você vai mudar? Nossa, existe um caminho que esse é o caminho que eu trabalho todo dia. Você quer ser dia. fascista? Não, existe um caminho de pais e mães seguindo os mesmos bons princípios e valores que chamam seus filhos a obedecer. Você vai aplicar consequência, mas você não vai ser... Tem uma passagem na Bíblia que diz: não irrite o seu filho. Você não vai agir com hipocrisia dentro da sua casa, de você ser rígido em cima dele e você fazer as mesmas coisas. Então, mas isso que você fala no celular. Calma, isso distancia também, de todos os assuntos. Se você ser radical em cima do outro, mas a sua mentira é justificada, o seu celular é justificado. Se você usa o TikTok, deixa o seu filho usar. Porque não adianta nada você dar o exemplo e falar, você não vai servir. Você não pode, só eu posso. Então, esse caminho que tem bons valores e princípios e que ele tem justiça, ele tem bons valores, verdade, honestidade, integridade, você vai olhar para o teu filho para corrigi-lo do lugar de quem também erra. Isso traz misericórdia para nossa casa, isso traz paz, isso traz verdade, isso traz perdão. E a noção de consequência, nada mais extraordinário do que você permitir um filho experimentar a escolha que ele fez imediata ali, e ele vai experimentar dor e desconforto. E a notícia para ele é: você não gostou? Não gostou dessa experiência aqui que você teve de ficar, que seja, sem seu videogame, porque você não cumpriu suas obrigações, ou qualquer coisa. Não faça mais, isso não acontece mais. Depende das tuas escolhas. A gente precisa plantar desde sempre a noção de consequência na cabeça dos nossos filhos. O autoritarismo, o fascista, como você descreveu, o que ele planta? Que eu só obedeço quando o guarda está lá. A gente foi essa geração. Então, aprende na dor. Mas, na verdade, o dia que o guarda... Mas, gente, o dia que o guarda não está, você não age corretamente. Isso. Então, isso não é bom. Agora, a educação permissiva e omissa, na verdade, ela está colocando os filhos na beira do penhasco em situações de extremo perigo. Por quê? Porque esse filho está entendendo que ele vai estar perdido no mundo dos desejos. Eu vou fazer só o que eu gosto, é prazer imediato o tempo inteiro. Gente, isso é destruição certa. Eu sei, mas do jeito que a coisa é polarizada,
hoje em dia, não existe mais um momento que tem esse equilíbrio. Existe, por isso que não essa tem. formação do adulto é tão importante, porque se você entende que você vai andar Mas na pelo escola, caminho... doutora? Mas nas escolas também. E na escola? Vai porque ter na consequência escola, na escola. Mas a escola é assim. É ele falando um dia veste de menina, outro dia veste de Depende menina. da escola, Na casa né? tem outra coisa. Ele falou, opa, minha casa não é legal. O legal são meus amigos Então, na mas escola. a gente precisa escolher as escolas, a gente precisa fazer Mas, gente, é sistêmico, tá em todo lugar. Mas Só tem que a voltar. família é um ponto de identidade, de estrutura da sociedade como um todo, que a gente precisa pegar de volta o nosso propósito e a nossa missão. Mas tem que voltar à noção de autoridade, né? Total. Assim, hoje... Porque tudo que é, no fundo, a gente já está nesse paradigma progressista e tudo que é autoridade já vira... Então, mas é Exatamente. pai opressor. É, a visão desse progressismo é isso. Ah, botou um pouco de autoridade, é o fascismo. É isso O aí. conceito de E não fascismo é. agora é tão amplo, É isso né? aí. Paguei um boleto e sou fascista. É isso aí. Tem autoridade. Acordei cedo, fascista. É assim, começa a ser um negócio tão insano que eu já Tomou não sei banho, mais o que é. Mas é bom, né, esse argumento. Você fala assim, meu pai é um opressor. É lógico. Você é um Lógico. opressor. Mas o pai E tem aí que ser tem um pouquinho. denúncia ainda, denuncia o pai, que não sei o quê. Porque Gente, o pai a gente tá com um problema. Então, mas o pai, ele quer fazer o quê? Você quer dar pro seu filho mais ou menos o que a turma tá lá. Então. Você quer que ele fique inserido na sociedade. Então, aí a gente tocou em outro ponto. Então. Qual ponto? Não, mas agora tem que acabar o programa. Cortar o caminho da gente. vida. Você quer dar o Waze pro... volta Olha, amanhã. nós vamos. Vocês sentiram? O nosso programa ele está tomando um vulto. Sim. Encontro de notáveis. Que é outro nível agora. Você vê que o nível foi É uma melhor. vertente. Nós Fora vamos do fazer comum. outro encontro de notáveis. Vamos. E nós vamos falar sobre isso que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Tem um caminho, gente. Ele acontece um dia de cada vez. Isso. A gente usando as oportunidades, tendo a coragem de frustrar os filhos, sendo decente no trato com eles. É possível ter paz em casa, confiança, proximidade, orientar os filhos. Tudo isso é possível. Agora a gente precisa chegar perto e fazer a nossa parte. Muito não bem. está pronto. Deixa eu agradecer o Guilherme. O Guilherme sempre bacana. Pô, obrigado, velho. Você ter vindo aqui. Uma alegria minha. Muito legal. Você sabe que a nossa audiência adora você, a doutora Daniela também. Estão aí nas redes sociais. Eu vou fazer o break agora. Obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala. Não tenham filhos. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. E quase que eu perco a hora. No programa de hoje, a pergunta que não quer calar: onde esse mundão vai parar? Alguém vai morrer! Ódio, guerra, indiferença e muito mais. Tudo muito bem explicado por ele, ó filósofo que divide opiniões e une orientações. De repente dá pra funcionar um país desse jeito. Será? Professor Luiz Felipe Pondé. Ó, aqui, ó, o Pondé com o seu livro lançando agora. Já saiu, né? Já. Não é pré-venda, já tá à venda. Não, Ó, já tá à venda. Já tá, ó, aqui, ó. Um livro show de bola. Aqui, ó. Onde que eu mostro aqui? É o Agente Provocador. Já tá à venda, já tem na Amazon, é só você colocar lá. O Agente Provocador. Que eu achei muito interessante porque é como se fosse uma entrevista. É uma entrevista. É uma entrevista, né? Você com o Taquari, que escreveu um livro também, né? Ele Já. também é escritor, ele é jornalista. Ele é colega da TV Cultura. Boa. A gente se conheceu lá. Porra, que bacana. E muito interessante. A Eu gente achei ficou muito- um ano conversando para fazer esse livro. Eu acho muito legal. Entrevista. Porque é baseado em tudo aqui, é muito atual, né? É tudo atual em cima das discussões que a gente tem hoje em dia, aquelas brigas de família, briga de não sei o que, política, esquerda, direita, você é melancia, polarização, você é da esquerda, você é de direita e tal, e é muito bacana, muito legal É uma mesmo. linguagem oral, né? Depois ele transcreveu, eu li também, fiz revisão. Mas é um livro de fácil leitura E ele escreve fácil e gostoso. Eu, E amanhã, inclusive, eu até queria amanhã. até parar de fazer o programa só Pra para ficar ler. lendo, mas Lê a muito página legal. 37. Muito legal. Qual que é? pergunta? Pois não. Eu quero saber o que é o agente provocador, que a gente não deu uma folhada, e quem que você mexe com qual tipo de hipocrisia, porque hoje a gente tem várias, né? Uhum. O cara que quer ter razão na era da pós-verdade. Você toca nesse assunto? Então,
A gente toca nesse tipo de assunto, sim. Assim, o título, o agente provocador, é porque o Taquari ele sempre me chamou de agente provocador. Essa é uma expressão que tem uma origem, digamos assim, um berço, né? É uma expressão que vem da França e era usado lá nos anos 60, 70, para o sujeito que era agente soviético. Tá. Né? O que não significa que eu seja agente Tá bom, soviético. vai saber. Hoje em dia a gente tem que deixar tudo claro. Deixar muito claro. Que é o agente soviético que estava lá na Europa Ocidental, difundindo as ideias soviéticas, provocando discussão, criando problema, causando, como se fala hoje. E aí ele sempre me chamou de agente provocador, então ele deu o título do livro. O livro a gente passa por questões de comportamento, de consumo. A gente passa por questões sobre, por exemplo, como é difícil no ambiente do pensamento público, incluindo o jornalismo, você não ser de esquerda. Certo? Que há uma patrulha ideológica muito grande e que isso faz com que muitas vezes a discussão seja pobre, a informação seja pobre, excessivamente enviesada. Como isso já vem da própria faculdade, que é um ambiente que eu conheço bem, porque vem mesmo, né? Esse viés já vem dos próprios cursos de comunicação. Professores, né? E uma situação em que se você não, digamos assim, não dança conforme essa música, você é aluno ou você é professor, você fica mal, né? Sim. Você falar pertencimento também, né? Você não faz parte da turma. Fora da turma. Você não, assim, inclusive quando você fala de estrito senso, né? Mestrado, doutorado, você pode não conseguir fazer o projeto que você quer. Se você não dançar conforme a música, né? Sim, sim. Mas a gente também fala de literatura, né? A gente fala de literatura russa. Tem Dostoiévski aqui, né? Onde eu tô tem que fala de Dostoiévski, religião, né? de Deus, né? Isso mesmo. Falamos de religião, falamos de Deus, falamos do Brasil, né? Falamos daquela ideia de que se a imprensa não é de oposição, ela é um armazém de secos e molhados. Né? Uma ideia. Na verdade, pelo que eu vi aqui, pelo que eu folhei, né? Ele fala sobre tudo isso que a gente está discutindo hoje em dia. Né? Essa é a intenção. Toda a discussão. Essa foi a intenção. O Taquari conversou comigo final de 23, começo de 24, fez uma proposta, olha, queria te entrevistar, porque uma série de tópicos que a gente discute, inclusive no Jornal da Cultura, na coluna da Folha, em todos os lugares que eu vou, e fazer uma entrevista longa, isso durou um ano, né? Foi um ano de conversa, assim, basicamente mensal, e depois vamos transformar no livro, eu topei o projeto. Então, ele fez as perguntas e eu fiz as respostas. Entendi. E, pô, você é um cara que manda muito bem, mas ele escreve muito bem também, né? Ele escreve claro, escreve gostoso. É jornalista. Ó, tá aqui, ó. Pode comprar para você. Formação. Para depois você poder discutir aí. Que a turma gosta de discutir, né? Isso faz parte do ser humano, né? Tentar ser o melhor a gente deve ter descoberto isso na pré-história, né? Ficava lá ao redor do fogo, batendo boca, fazendo bullying, né? Contando mentira. E até hoje é assim. Tá no nosso DNA. Tá, a vida fica mais divertida assim. Exatamente. Né? Que é o que que eu estava discutindo hoje, né? Porque todo mundo quer o Bauman que falava isso, né? Que fala que a única certeza hoje em dia que a gente tem que ter é a incerteza das coisas. Sim. Então as pessoas agora estão com o Trump. O Trump fez isso e agora o que vai acontecer aqui? É a incerteza das coisas que a gente tem o mundo está vivendo assim, né? Então, se você vai para a filosofia antiga, né? Bom, a filosofia já nasceu na Grécia, como todo mundo sabe, mas tinha uma escola específica que foi batizada de ceticismo, né? Uma expressão que todo mundo conhece, que significa na origem você examinar o mundo, as teorias, e essa escola, o resultado que ela traz é a ideia de que quando você aumenta o repertório e compara versões e teorias, você sempre encontra incerteza. Né? Então, se você transfere para hoje, quando você tem um monte de informação boa, ruim, um monte de comentário, alguns absurdos, às vezes outros nem tanto,
pode produzir incerteza mesmo, insegurança, dúvida constante. Daí chegar na pós-verdade, que se falava alguns anos atrás, né? Como expressão, quer dizer... E aí, mas o que acontece também nesse universo é que a incerteza, o Bauman bem sabia disso, a incerteza é meio insuportável, né? Ninguém consegue conviver. O cérebro... O tempo todo não rola. Você quer descobrir. E o líder político, ele usa muito essa ferramenta, né? Da incerteza, do medo, porque daí você vai confiar nele, né? Que vai supostamente resolver o problema. Você precisa né? delegar o seu boleto, né? Quem vai te salvar numa guerra. Né? É isso mesmo. E nisso daí, no mundo de redes sociais como o nosso, a tendência é o populismo aumentar, né? Você fica... aumenta, porque vira tudo lacração. Então, o cara começa a lacrar e aí, ao mesmo tempo, ele está observando a opinião, não, as pesquisas. Certo. Se a aceitação dele está baixando, se está subindo. E se ela está subindo e está identificado com uma efeméride específica, algo que está acontecendo, como a história do Trump, da tarifa. Se está subindo, então eu vou aumentar nesse caminho, que exploda tudo. Exatamente. Porque no final do dia você quer ganhar a eleição. É isso aí. O objetivo é se manter no poder. Se manter no poder. Por que você falou em lacração, por que as pessoas hoje em dia elas estão acostumadas, e talvez seja por isso, só pelo fato de lacrar por lacrar, a se doer pelo outro? Eu vi um amigo comediante esses dias aí, ele fez uma piada com um cara preto na plateia, o cara ficou de boa e a moça branca foi lá se doer pelo cara. A gente vê o Léo Lins, a mesma coisa, né, que foi condenado aí. Ele faz piada com pessoas com deficiência e muitas dessas pessoas estão no show porque encontram nas piadas dele um alívio para aquela dor. Isso ele fala e as próprias pessoas falam. E às vezes a pessoa que não tem uma deficiência ou a pessoa não é preta, ela acaba se doendo pelo outro, e isso por conta de piada. Por que as pessoas tomam essa postura até no momento que dizem você não tem lugar de fala, e elas não têm, mas para proteger elas têm? Por que é a lacração pela lacração, ou tem alguma questão filosófica por trás disso? Nesse caso específico, inclusive de uma menina branca a se condoer com a piada que é feito com um rapaz negro que está na plateia, a gente já sabe, por exemplo, que o próprio vocabulário desse assunto hoje ele já é perigoso, né? Tanto que é muito comum a gente simplesmente evitar usar determinadas palavras. Mas eu acho não, é bastante claro que quando alguém faz isso, é uma prova de pureza ideológica. Eu sou puro, eu me condoo. Sinaliza a virtude. Exatamente isso. E nesse caso que tem a ver com raça, muitas pessoas que são brancas saltam na frente para querer provar: olha, eu não sou racista, tá? Sim. Eu tenho consciência, eu sou legal. Então o que acontece é que digamos assim, a moral pública sempre foi muito alimentada por formas de hipocrisia, farisaísmo, como falava Cristo no Evangelho. Quer dizer, essa tendência de você ficar, como se fala em relação ao período de Cristo, que eu lembrei por acaso, parece que eu estou pregando, né? Mas não estou pregando. Bonito. Daqui a pouco vamos falar que o Pondé é pastor, né? Então, assim, o tipo de gente que ficava na esquina em Jerusalém rezando para que todo mundo visse que ele estava rezando, que portanto ele estava em dia com a lei, portanto ele estava em dia com os sacerdotes, e quando você devia rezar, então, em casa. Não precisa ficar mostrando. Mas é o que você chamou de sinalizar a virtude. Então, em várias áreas isso acontece hoje. Sim, né? tudo. E para você, de repente, inclusive, mostrar que você está em dia com todas as teorias progressistas, que não há o que desconfiar de você, quando, na verdade, no mundo do politicamente correto, e o politicamente correto que é esse assunto, o politicamente correto é uma espécie de farisaísmo. É uma espécie de hipocrisia organizada. Mas no mundo do politicamente correto, a paranoia corre solta. Porque qualquer pessoa, de repente, pode acusar você de alguma coisa que você falou há 50 anos atrás, Mas uma frase. Isso é meio criar uma cobra, né? Porque a partir do momento que você faz isso, uma hora que você foge uma vírgula daquela cartilha, todos os dedos vão contra você ali. Claro, porque o politicamente correto é uma forma de totalitarismo em relação ao pensamento, à linguagem, e se transforma, na realidade, numa arma
de mercado, numa arma de destruir carreira, de ocupar espaço, de dificultar a circulação de certas pessoas, né? E claro que falta de educação está em todo lugar, né? Então, mas o totalitarismo está nas duas vertentes, né? O totalitarismo está dos dois lados. A esquerda e a direita? Ah, com certeza. É que a gente está acostumado a pensar, por exemplo, quando a gente fala em totalitarismo, a gente pensa no fascismo, no Mussolini, tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada com o Estado. Da onde vem a ideia de totalitarismo mesmo. O que eu estava dizendo é que, assim, o politicamente correto, enquanto tal, é uma teoria que tende a produzir cerceamento do pensamento, seja na imprensa, na mídia, seja na sala de aula, porque inclusive as pessoas ficam com medo. Isso. Por exemplo, você, um aluno, você está discutindo uma coisa, não fala nem o professor. É uma censura. É uma censura. É uma censura sutil. E que hoje já virou juridicamente correto. Sim. Você pode ser processado. Exatamente. Então, mas aí, que você fala no livro, que é o cala-boca jurídico. Sim. Tem essa censura que é sutil. Você fala, opa, eu não vou falar isso porque eu não sei se eu Aí vou... vira autocensura. Então, tem essa censura que a gente está vivendo e tem também o cala-boca jurídico que o cara vem lá e fala, ó, eu quero o X porque você me falou e processa, isso. E processa. Né? Isso. No Brasil isso é um mercado. É uma indústria. Cada vez maior. É. E é muito sério, porque muitas vezes esse cala-boca jurídico, ele funciona, não é nem no sentido de chegar ao processo final, mas no sentido, isso funciona muito com jornalista, inclusive, isso funciona no sentido do cara ter que contratar um advogado, que será caro, certo? Então ele já toma porrada. Sim. Ele já, ou seja, a intenção é ferir o sujeito no bolso. Sim. Né? Como você falava há pouco. Assédio dos carros, jurídico, né? Sim. Como que bate no bolso. Então é bater no bolso para a figura pensar, olha, se fizer de novo, vai gastar essa grana de novo. É louco, isso funciona maravilhosamente bem, porque quem é que tem dinheiro sobrando? E dá São o as quatro recado. pessoas. E dá o recado para quem também se comunica daquela forma. Pensar e repetir o mesmo tipo de pensamento. Pendurar a cabeça em praça pública. Então, mas aí, eu acho que a primeira atitude da ditadura é censurar a imprensa. Ah, sim. Né? É a primeira. Sempre. É a primeira, né? Sempre. A primeira é censurar os veículos, né? Você tem que censurar a imprensa, censurar quem trabalha com a palavra pública. Isso. Né? Que é o que está sofrendo hoje em dia. Você sofre isso? Se eu sofro esse tipo de censura? Não, se você sofre... Porque você é um cara que você fala... Chuta o balde. Aqui ele chuta o balde, que é a tua opinião, né? Isso aqui, esse livro inteiro é uma entrevista, é a sua opinião. Eu sempre escrevo o que eu penso, né? E é claro que eu já corri todo tipo de risco. Até hoje eu sobrevivi, né? Mas, assim, por exemplo, eu muito dificilmente, seja no programa Linhas Cruzadas TV Cultura, seja na coluna da Folha, ou quando eu venho a eventos como esse de vocês, o programa aqui, eu sempre tomo cuidado no uso de palavras. Eu aprendi. Né? A gente sabe que tem determinados termos que você simplesmente não deve falar. Porque mesmo que você fale no contexto X, facilmente com os cortes hoje em dia, aquilo pode virar menos X. Exato. Né? Outra coisa que eu não consigo entender, que é esse antissemitismo que a gente tem agora, que é meio político. Meio não, né? Ele virou totalmente político. Esse atual. Sim. Estou falando do histórico, atávico. Isso, do histórico. Porque hoje em dia você não consegue entender. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu era canhoteiro, como todo bom estudante, do Grêmio estudantil. Saia na rua, tal, não sei o quê. E você tem o livrinho, a canhota ela tem o livrinho. Ela tem a cartilha que você tem que concordar com aquela do primeiro ao fim. Você tem que provar que o tempo isso, inteiro você tem que provar. Concorda. E a gente vê isso hoje, que isso hoje está muito mais ligado às escolas, às universidades, do que ao próprio povão. Sim. Porque como é que isso entrou na universidade e tá meio que tá indo também para o antissemitismo. antissemitismo? Sim. Então, isso
O antissemitismo de hoje ele está muito ligado à pauta de esquerda. Isso. Né? Isso que você estava descrevendo. Que é o progressista que eles chamam o progressista. agora. Agora está na moda falar progressista. Que eles mudaram já de comunista para socialista, agora é progressista. Agora é progressista. É mais chique, progressista. Ordem intelectual. Você está evidentemente a favor do bem. E progresso. Ordem e progresso. É uma espécie de esquerda positivista. Ordem e progresso. E é o homem que evolui. É o homem que evolui. Progride, Agora, esse caso do antissemitismo com a esquerda tem aí uma justificativa, inclusive uma justificativa teórica acadêmica, que é a seguinte. Primeiro, Israel é aliado dos Estados Unidos. Na origem não foi, mas logo depois, na origem não era. Imperialista. Então imperialista. Aliado dos Estados Unidos é imperialista, o que faz com que pessoas, por exemplo, fiquem defendendo regimes como o iraniano atual, né? Sim. O regime teocrático, né? O regime enquanto tal, não o país como um todo. E aí, como Israel está do lado dos Estados Unidos, isso já é uma variável que faz com que ele seja inimigo da esquerda. A outra variável é a acusação de ser colonialista. Tá. Fruto do Império Britânico. Aliás, como o Oriente Médio todo é, na verdade. Sim. Que existe hoje, porque era tudo do Império Otomano. A Turquia perdeu a guerra para a Inglaterra e para a França. Então a Inglaterra e a França foram lá e dividiram o bolo. Boa. Né? Mas assim, então, a acusação de ser imperialista, fruto do Império Britânico no Oriente Médio, e você junta essas duas ideias, então você tem a esquerda anti-imperialista, a esquerda anticolonialista, e aí ela cola plenamente nessa ideia, né? Além do fato antigo sempre que se associa judeu a rico. Sim. E aí todo mundo... E o capitalismo dos Estados Unidos. Junto com isso daí. Nós contra eles Não, também, mas né? no caso do Brasil, tem uma variável, não só do Brasil, Empresários, mas banqueiros. no nosso caso, no Brasil, tem uma variável bem significativa, que é o fato de grande parte do movimento evangélico e do bolsonarismo usar a bandeira de Israel. Interessante isso também. E na hora Verdade. que eles usam a bandeira de Israel, seja evangélicos em cultos, ou em manifestações, ou mesmo bolsonaristas, se abraçam na bandeira de Israel, acabou. Isso aí já tem um Entendeu? nome. Então, em Israel todo mundo é bolsonarista, o que é uma enorme idiotice. Israel é um país muito diferente do que os bolsonaristas imaginam que seja, numa série de coisas, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que Israel é um país que é simplesmente um país de rico e que não dá espaço para ninguém, também é contrário ao que se imagina aqui. Mas essa é a trajetória, sabe, Emílio? É isso aí. É engraçado isso acontecer nos Estados Unidos. Eles queimam a própria bandeira da América, eles desejam a morte da América baseado nessa... Mas eu acho que o que fez a cabeça, é professor fazendo a cabeça. Doutrinação. Você foi professor, Muito. Sami também. Vocês fazem a cabeça... Doutrinação. Fazem. Doutrinadores. Doutrinadores. Virou contra nós, sabe? Eles tinham outros objetivos. Eu não, que eu sou de exato. Então, essa é uma bela desculpa. Mas a matemática é fascista. Exato. A matemática já foi acusada. A matemática é fascista em si, né? Então, mas eles falam que isso aí entrou pela universidade, né? Não, mas sim. Claro. Com Nos Estados certeza. Unidos. Nos Estados Unidos também. Trabalho de Claramente. também? Claramente. Então, E mas aí é universidade de rico, principalmente, Isso, mas né, e- nos Estados Unidos. Isso é por quê? Porque o cara ele atinge a sociedade americana ela atingiu, sei lá, uma tranquilidade, você precisa de alguma coisa para lutar, você precisa de algum Precisa de um inimigo. o conforto deles, culpa. conforto material, o capitalismo deu certo, eles têm muito dinheiro, aí precisam chato ser defender, precisa defender. entediante. Você acha que é isso? Olha, o Nelson Rodrigues, um grande autor nosso aqui, ele, nas colunas dele, em que ele comentava o Maio de 68, o movimento lá de Paris, Sim. na França, Maio de 68, que os estudantes foram para a rua, ele sempre repetia uma ideia que era o seguinte: aqueles estudantes, na verdade, eles estavam entediados. 30 gloriosos, certo? A vida boa. A vida estava boa. Então a meninada, inclusive o Nelson chegava a dizer que a história de é proibido proibir, ou o desejo livre, era porque, na verdade, muitos estudantes queriam o direito de ir ao dormitório das meninas da universidade. Sim. Né? Então, portanto, o Nelson estava fazendo um raciocínio semelhante ao que você fez agora. De que, na medida em que você tem uma condição material bastante razoável, né, e no caso dos americanos bem acima de razoável, você tem jovens que tendem a ficar entediados mesmo. Segundo lugar, é que os anos 60
eles criaram uma espécie de marketing de comportamento e criaram a figura do jovem como revolucionário. É claro que se a gente for para trás, a gente vai encontrar, no mínimo até o século XIX, já indicativos da ideia do jovem como revolucionário. Mas os anos 60 transformou isso em objeto de consumo. Para chegar até o ponto de que todo mundo não, mas um monte de gente considera que se você é jovem, você tem que ser revolucionário. Claro, você precisa mudar. Isso pegou, você tem que mudar. Então você junta isso que vem da cultura dos anos 60 dos Estados Unidos, quando começaram a queimar a bandeira americana, né, por causa da Guerra do Vietnã. E você junta isso com o fato de que você tem nessas universidades normalmente gente da elite. E aí você vem com os professores de universidade, mais marcadamente a área de humanas, eles vêm há já algumas décadas transitando pelo universo da esquerda. Já há algumas décadas. Você tem, inclusive, tem um livro escrito por um jornalista francês chamado Bernard Lacombe. Está aí à venda na Amazon francesa. Bernard Lacombe. Lacombe, que ele mostra especificamente, é o objeto de pesquisa dele, especificamente como universidades nos Estados Unidos e no Canadá e na Inglaterra, mas na França acontecia a mesma coisa, né? Ele mostra claramente como você tinha um investimento para que as ideias de esquerda transitassem pelo investimento, eu digo, da União Soviética, né? Para que as ideias transitassem. Afora isso, a gente tem que levar em conta que o universo socialista, há muito tempo, ele herdou uma expectativa salvacionista em nome da justiça do cristianismo. Claro, claro. Né? Sim, sem Ele dúvida. herdou isso daí. Né? Essa ideia, esse certo milenarismo marxista, que lá na frente vai haver um mundo perfeito, que tudo vai ser de todo mundo, né? E isso daí, quer dizer, professores de universidade, principalmente de humanas, são pessoas que transitam por um universo materialmente pobre. Né? A gente sabe disso. É claro que no Brasil mais pobre do que em outros países, mas ainda assim não é um tipo de trabalho que você vai ficar rico, digamos assim. Então, o universo das ideias e o universo de como os alunos veem você, isso pesa muito. Então, se você fala contra o capitalismo, contra o Estado, se o Estado for associado a sistemas capitalistas, isso tende a angariar seguidores, simpatizantes. E a pauta entende? é muito boa, né? Quando você vai pegar uma foto de Gaza ou relacionada a isso. Claro, você passa a ideia de que você é um santo. Sim, mas a esquerda brasileira, Mas a esquerda brasileira também todos acham que serão santos e todos serão salvos num determinado momento. Tudo bem. Mas isso aí, eu entendo, Emílio, mas para a população pegar esse discurso, tudo bem. Mas por que a nossa esquerda, os líderes políticos, são tão antissemitas quando vai defender um Irã ou quando vai colocar uma ideologia, sabendo como é que funciona? Eles sabem como funciona. Porque ele vende exatamente isso. Mas eles acreditam ou não? Eles têm uma bandeira relacionada? Olha, eu tenho a impressão, não vou falar sobre políticos de outros países, apesar que a gente poderia avançar, mas eu tenho a impressão que, sei lá, talvez um ou dois, a imensa maioria dos políticos brasileiros não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Acreditam só na própria carreira, só nas vantagens que ele tem. E, claro, aqueles que estão associados a ideologias, eles vendem essa ideologia, podem, por exemplo, se você pensar na pauta de costumes, como se fala, né? Você pode até ter pessoas que são moralmente mais conservadoras. Mas a arte política, tal como se dá, é uma arte, como o Emílio citou aqui, a contracapa do meu livro, uma frase que eu falo, quer dizer, é uma área em que você pode ser enganado muito mais até do que num bordel, que é uma relação, de certa forma, clara. Mas, Pondé, se você for pensar bem, a gente é manipulado e a gente cai no conto. Muito. Porque a gente cai... Vou explicar mais ou menos o que eu penso em relação a isso, a político. Antigamente, o brasileiro, a gente aqui não ligava muito para a política. Fala, é tudo ladrão, que se dane. Não tinha essa coisa. Exato. De repente, esses caras começaram a entrar na nossa vida. Eu não sei se é o populismo, e hoje, todo mundo tem que ser populista, porque a demanda é populista. A gente começou a achar que esses caras vão resolver a nossa vida, e nunca resolveram a vida de ninguém. Então, a gente cai
nesse conto e começa a vender a verdade dos políticos. O que eles passam para a gente está passando para os nossos amigos, para a nossa família, para tudo. Você replica, né? Ou seja, o ser humano, ele é manipulado facilmente. Facilmente. E a gente nem percebe essa manipulação. Sem contar a preguiça de pensar também, não, mas não é preguiça, é porque ele é vendido dessa maneira. Agora ele é vendido dessa maneira. Só adicionar nisso que o Emílio está falando, será que também não é as pessoas compram para ter um protagonismo e achar que faz parte também de tudo isso? Se torna relevante. Sim, se torna relevante. Se você tem opiniões, principalmente no mundo das redes sociais, e que todo mundo tem opinião, não importa se tem fundamento, se não tem, você se sente relevante, claro, quando você tem opinião, né? Mas eu acho interessante essa questão do porquê, então, num dado momento, se passou a acreditar que os políticos, então, vão transformar no Brasil e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com o final da ditadura, sabe? Tem a ver com o final da ditadura no sentido da ideia da reconstrução da democracia. Você fala dos militares, da época da ditadura Sarney, dos militares. Então. Quando acaba a ditadura, e acabou devagar, né? Aí você tem, por exemplo, a primeira eleição que foi vencida pelo Collor, mas o Lula já estava presente, né, como segundo colocado, digamos assim, né, e esteve presente em todas as eleições até ser eleito. Então eu acho que há aí um elemento que é o final da ditadura, o movimento de articulação para a redemocratização do país. Então, quais eram os políticos que encarnavam a redemocratização e quais eram os políticos que estavam claramente associados à ideia de ditadura, de direita. Então, a esquerda no Brasil, ela herdou da ditadura um grande trunfo, que foi a ideia de que a esquerda era aquela que era contra a ditadura. Portanto, ela estava evidentemente do lado do bem. Ao lado disso, você teve um partido orgânico que foi sendo construído, que é o PT. Ele nasceu de bases de trabalhadores, né? No final da ditadura, com representantes que ainda sofreram algum tipo de perseguição na ditadura, alguns que sofreram mesmo, né? De fato, foram presos e tal. Então, você teve aí uma construção pública de que havia no Brasil, então, pessoas que trabalhavam para a reconstrução da democracia, e de fato houve, naquele momento, né, figuras que trabalharam para isso, e, portanto, há uma diferença entre o joio e o trigo. Há uma diferença entre o joio e o trigo. Essa diferença existe até hoje, quando muita gente entende que aqueles que estão à esquerda são trigo e todo mundo que for contra a esquerda é joio. Sim. Existe até hoje. Então, isso. mas hoje em dia eles usam a democracia como Deus. O Deus é a democracia. Isso. Oi? É isso mesmo. Então, eles usam a democracia como... Então, por exemplo, o Trump ele fala, não, o Brasil não está indo para o lado democrático. É o que o Trump está falando agora. A carta dele é baseada nisso. Só que, a Arábia também não tem nenhuma democracia. Tem bons negócios. Tem business. E tem business. O próprio Brasil com o BRICS, com o Irã, também não tem democracia. Aí você fala, não, o Brasil... Nenhuma. Então você fala... Nem na Rússia. Nem na China. Aí você fala, então não faz sentido o que esse cara está falando. Mas não faz mesmo. Quer dizer, não faz mesmo. Então ele tem que enganar a gente, né? E a gente se engana, né? A gente se engana. E eu acho que o que está acontecendo, assim, é uma hipótese meio absurda no sentido que é meio radical, mas eu tenho caminhos suspeitas de que a espécie sapiens é meio louca mesmo. Sempre foi, sabe? Mas o ambiente continha, porque era muito difícil sobreviver ao longo da pré-história, da história. Agora a gente se põe a falar, todo mundo, então vai ficando óbvio, como vocês dois pontuaram. O Trump fala a favor da democracia no Brasil, e no entanto ele faz business com um monte de país que é democrático. O Brasil, o governo Lula especificamente, se vendeu e se vende como defensor da democracia, e no entanto defende países que têm regimes teocráticos, ditadores. Portanto, não é coerente nem um pouco, e não é mesmo. E as pessoas aderem, então, aqueles que acham que o Trump está defendendo a democracia no Brasil, aderem ao Trump. Aqueles que acham que tudo que Lula fala é santo e verdade, aderem a Lula e a defesa do Irã. E, no caso do Brasil especificamente hoje, existe uma disputa pela ideia de democracia que chega a ser absurda, né? Porque, ao mesmo tempo
que bolsonaristas se falam defensores da democracia, petistas se falam defensores da democracia, e o fato é que a palavra democracia é uma palavra que surgiu no uso que a gente conhece em Atenas para se referir ao governo do povo, que era uma assembleia que os atenienses tinham e que foi duramente criticado por Platão, né, porque degenerava em demagogia, e depois a democracia, mais a época moderna, vai se constituindo, mas a democracia é uma palavra que é traduzida por governo do povo, mas que quando passa da palavra à realidade empírica, como a gente fala, ao mundo real, aí tem todo tipo de confusão. Então, mas o Platão sabia. E a democracia funcionaria bem se nós aqui, sentados nessa mesa, definíssemos todos os conceitos e levássemos para o povo. É a nossa democracia. E aí já se perdeu. Aí já se perdeu. Ondé, eu vou ler o seu livrinho, viu? Seu livrinho não, o livrinho que a gente fala é... Livraço. O agente livrinho porque a minha avó que falava livrinho, ela falava assim, meu neto, se você tiver um livrinho na sua vida, você nunca vai estar sozinho. Verdade. Não se preocupe com solidão. Tenha sempre um livrinho do seu lado e você nunca vai se sentir só. Minha avó falava, minha avó lia que nem uma... É verdade mesmo. Ela falava, né? ela chamava de livrinho pela então eu carinhosamente. Carinhosamente. Eu falo, eu vou ler um livrinho hoje e tal. Mas para a moçada mais jovem isso chama-se livro. Tem um lugar que chama-se livraria, que é um lugar onde tem um monte desse aqui. Fica um do lado do outro, um monte, um do lado do outro. Aí você pode ver ele assim, ó. Você não precisa se preocupar, ele não precisa estar assim, ele pode ficar assim. Aqui você tem as informações e você compra online. Nesse momento, que a gente está vendo aqui o nosso chat sempre discutindo, sempre é bom você ter uma aula como essa que a gente teve. E eu acho muito bacana isso do Pondé aí, dos outros professores pensadores. aqui. Os pensadores aqui, que sempre disponibilizam o seu tempo e dividem a sua cultura com a nossa audiência. Muito legal ter você aqui, viu, Pondé? Eu agradeço o convite. Eu agradeço muito você ter vindo. E sempre é legal você trazer as novidades aqui pra gente dividir com a nossa audiência. Obrigado. Muito obrigado. Ó, vocês. O Agente Provocador tá aqui. Você pode comprar nas livrarias de todo o Brasil. Tá à venda na Amazon agora. Você pode comprar online e entrega no mesmo. Isso é que é legal, né? Você faz uma compra agora, te entrega em casa. Já chega. Sim. É impressionante, é muito legal. O site é lfpondé.com.br. O mestre já chegou. No programa de hoje, o professor e filósofo que aderiu à vida fitness e ilumina as redes sociais com as suas ideias e reflexões originais. Como assim eu não vou entender? Palmas para o clássico. Naturalmente, eu procuro ser o mais plural possível. Quê? Professor Clóvis de Barros. Olha só, que honra. Uma das mentes mais brilhantes desse país, esse homem que aqui está. Na minha humilde opinião, é o nosso maior intelectual. Sim, sem dúvida. E eu sou fã do professor Clóvis, eu adoro os livros dele. Desde sei lá, Felicidade é Inútil, Poder e Gentileza. Eu gosto dessa leitura, porque é uma leitura fácil, uma leitura que você conversa, você explica pra gente aquelas coisas difíceis. E eu acho isso tão fantástico, uma pessoa que nos explica esses temas, né, e faz a gente ter uma reflexão. Muito legal, o Waze da vida. É muito legal ter pessoas como você e a gente poder trocar uma ideia. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu faço isso para eu mesmo poder entender. Se eu não me explico e não consigo entender, aí eu também não consigo explicar. E como eu tenho as limitações e preciso das coisas bem mastigadas, eu primeiro mastigo para mim, e aí depois, quando está pronto, eu acabo compartilhando, porque é um pouco egoísta ficar só para si, né? Aí a Ilíada e a Odisseia é um desafio, porque... Cara, na escola, eu acho que em todos os anos letivos tinha um professor, tem que ler a Ilíada e a Odisseia. E
E aí ele seguia a viagem, uns falavam mais nisso, ninguém lia porra nenhuma e tal. Que aí, é difícil a leitura, não, cara, aí você vai pegar e falar, peraí, deixa eu ver, o cara mandou ler, eu vou lá. Você vai na biblioteca, pede o livro, cara, é poesia primeiro, o que já não facilita muito. Depois é um estilo, claro que não é o estilo contemporâneo. Terceiro, as ideias não são apresentadas assim, de maneira muito fácil, abordável e tal. Então, o cara começa a ler aquilo e fala, meu, isso não é para mim. E, Paulo, deixa fora, o professor também não cobra, e você passa 12, 13 anos na escola ouvindo que tem a Ilíada e Odisseia, Homero, e não lê e tal. Da Guerra de Troia, do Ulisses. Nós vamos fazer o seguinte, o meu desafio é pegar essas duas histórias e torná-las de tal maneira, assim, fáceis de entender, que qualquer aluno em idade escolar pega e sabe do que está. É uma sequência, né? É uma sequência. É a sequência. A Ilíada vem antes, é uma primeira história, e a Odisseia é a continuidade da Ilíada, digamos assim. A Ilíada é a história do final da Guerra de Troia, e a Odisseia é a volta de Ulisses, Odisseu, né? Ulisses, para Ítaca, que é a sua casa. E, claro, o problema do Ulisses é que ele era um herói, ele era espertíssimo, ele era astuto, era o cara que, sabe, dá nó em pingo d'água, resolve qualquer problema, mas ele era um tiquinho marrento, e às vezes ele abusava e acabou arrumando confusão com o deus dos mares, Poseidon. Você imagina, você mora numa ilha e vai arrumar confusão com o deus dos mares. Sim. Então, mas arrumou confusão pesado. Não foi arrumar confusão. Primeiro que na hora de terminar a guerra, ele usa o cavalo para fazer uma astúcia e enganar os troianos, e o cavalo é o símbolo de Poseidon. Então Poseidon já não gostou do uso do cavalo. Fosse um jumento, fosse um elefante, mas o cavalo ele não podia ter usado. E na volta, ele encontra o ciclope Polifemo, que é filho de Poseidon, e só tem um olho grande no meio da cara, e ele fura o olho do Polifemo com uma estaca incandescente e cega o Polifemo. E ainda diz, eu sou Ulisses. Porque, claro, depois que cegou, ele podia ter saído, porque ele cegou o cara quando o cara estava dormindo, ele podia ter saído sem se identificar. Quieto. Mas ele fez questão de dizer, sou eu. Quer dizer, abusado, claro, folgado. É Ulisses, tal. pô. E aí o Poseidon viu o filho gritando e falou, porra, é esse cara de novo, velho. É o mesmo cara. Então, eu vou aborrecê-lo o quanto eu puder. Então, Ulisses levou 10 anos para fazer uma viagem de 15 dias. Levou 10 anos e o que essa história nos diz? Né? Essa história, o que Homero está tentando nos dizer? Os gregos acreditavam que do mesmo jeito que o urso tem que morar no Polo Norte porque ele é cheio de pelo e outros animais têm que morar no Equador porque sentem frio e portanto, cada animal tem o seu habitat, o humano é a mesma coisa. Tem um lugar. O humano tem um lugar, é o seu lugar natural. Né? E por quê? Porque o cosmo é uma engrenagem toda ela azeitada, finita, ordenada, como se fosse um motor. Então, se você não viver no lugar certo, você atravanca a atrapalha não só a tua vida, mas você fode por tabela todo o resto. E não deixa de ser uma verdade. Mas isso é muito não deixa de ser lógico. É incrível, né? Você no livro obviamente vai falar sobre a mitologia, sobre Zeus e o problema de Gaia, que é a Terra, e a gente tem um problema populacional. Para que servem as guerras? E por que Zeus coloca a guerra? Pois imagina você que uma das explicações da Guerra de Troia é justamente essa. Gaia, que é mãe de Zeus, né?
vira para Zeus e diz, viu, tem muita gente em cima de mim. Muita gente. Eu tô desagradada. Porque Gaia é a Terra, né? É o que chamamos hoje do planeta Terra. Estou muito desagradada. Então, Zeus falou, peraí que eu vou quebrar seu galho, né? Aí, não fez questão nenhuma de impedir a quizumba entre os gregos e os troianos, e essa quizumba, ele teve uma participação decisiva, porque a história começa de uma maneira meio ridícula. Quer dizer, era um casamento, né? Da Helena, né? Não era Helena que se casava, não. Calma lá, deixa eu explicar. Você imagina, num casamento, chega uma deusa da discórdia, uma Erínia, e deixa em cima da mesa uma maçã de ouro, conhecida como pomo da discórdia, né? Uma maçã de ouro dizendo, para a mais bela da festa. Opa! A mulherada é para mim, claro, é para mim, evidentemente. E dentre todas essas que estavam na festa, tinha Atena, tipo deusa da guerra, belíssima, papapá. Tinha Hera, mulher de Zeus, imperatriz e tal, e Afrodite, deusa do amor. As três dizem, é minha. E aí olharam para Zeus e disseram, quem das três é a mais bela? Era tipo a filha dele, a sobrinha dele, a mulher dele. Aí Zeus olhou, me tira fora dessa. Aí ele foi lá, desceu do Olimpo, arrumou um figura lá, tal de Paris, né? Chamou e disse, você é que vai decidir. E as três tentaram corromper Paris, oferecendo o que elas podiam oferecer. Hera, que era tipo imperatriz do mundo, ofereceu um império. Atena ofereceu vitória em todas as guerras, dado que era a deusa da guerra. E Afrodite ofereceu o chaveco de ouro. Que é gostoso. O chaveco de ouro, muito claro. É claro que Homero não usa essa nomenclatura. Sim. Mas o que é o chaveco de ouro? Mas é muito bom. Você seduzirá quem quiser. É só chegar, jogar uma conversa, mas assim, pode ser quem for e se derreterá por você de maneira avassaladora. Isso é fantástico. E Paris, que devia ter 18, 19 anos, no auge da produção hormonal. Com a testa toda machucada. Caralho, negócio de guerra, porra nenhuma. Eu quero o chaveco de ouro. Claro. A champula dourada. Velho, ele saiu dali e falou, eu vou chavecar a mais linda mulher do mundo. Opa. E qual é a mais linda mulher do mundo? Hoje haverá disputa. Na época havia consenso. A mulher mais linda do mundo é Helena. A de Helena. A Helena, velho. Helena. Era outro nível. O problema todo é que Helena era mulher de Menelau. E Menelau era rei de Esparta. Ixi. E você lembra que os espartanos Não se eram mexe com o espartano. flor que se cheire, velho. Se mexe na gaveta do espartano. Eram Mexe na gaveta do Problema. espartano. Nossa, Não talaricou o brinca com espartano. Ele anda na bicicleta. Não sabe brincar. Paris, outro folgado, né? Chegou lá na Helena e jogou o chaveco de Afrodite. Helena derreteu. Né? Derreteu. Vou com você para onde você for. Né? E Menelau achando aquilo, Helena sempre foi, digamos, contributiva, participativa, Grande Menelau. tal, e coisa. De repente não queria mais, dor de cabeça. Né? Vai começar uma novela antiga, eu quero assistir. Vou ver o Big Brother. Tem alguma coisa esquisita aqui. Foi fuçar, falou, olha, tem um moleque aí que chegou, jogou uma conversa, desde esse dia ela, né? Aí Menelau foi, né, chamar Helena às favas. Que porra tá acontecendo? E Helena, mulher apaixonada nos 4 pneus, não tem conversa, virou para Menelau. Bem, já que você perguntou, eu vou dizer na lata. Tô apaixonada por outro, é o menino Paris, ele é sedutor, ele é incrível, ele é coisa...
E aí Menelau falou, mas o que ele tem assim de tão interessante pra você? Eu se fosse você, não repetia. Nem perguntar. Senão eu vou responder. A gente ele era o Menelau. Era um Neymarzinho. Tinha um baita Menelau. Ele podia ser o Menelau que fosse, Pares tava com a mandar o menino Ney. Era imbatível. Jogando solto. Esse Pares era príncipe em Esparta, em Troia. Em Troia. Levou Helena para Troia, mas não é que ele levou. Sequestrou, né? Não. Ele levou assim, no colo. ela agarrada nele. Me leva com você e tal. Me tira das garras do Menelau e tal. E lá foi Helena atrás de Pares para Troia. Maravilhoso isso. Aí, Menelau. Porra, coitado do Menelau. Rapaz. O Menelau ficou pistola num nível, assim, comparável. Grande Menela. Aí ele Menela. Mostrou o Grande Menela. Mostrou o Menelau pra galera. Ele se serviu de um acordo entre os reis gregos que quando um fosse aviltado, todos teriam que ser solidários. E aí ele lançou uma convocação. O cara veio aqui, não sei que porra ele fez, levou Helena embora. Eu quero guerra e quero o apoio de todos. E disparou o WhatsApp, que é um grupo do Menelau. No grupo do Menela. Grupo do Menela. O pessoal dos reis de... Os reis cornos. Panela do Menela. Os melhores do Menela. Claro, daí chega lá o mensageiro até Ítaca. E tá lá Ulisses, no lugar certo, adorado pelos súditos. Conhece isso, governante adorado? Opa, amado por outros. Adorado, o cara que podia sair qualquer lugar, sem problema. Ulisses, a mulher Penélope. Olha, incrível. Cara, feliz da vida ali. Tal, bom administrador, tido por honesto, gente fina, inteligente, sagaz e tal e coisa. Chega a coisa, tem que ir guerrear. Aí, tava com preguiça. Que eu vou guerrear? Tem o pickleball amanhã. Porque Menelau tomou um chifre. Eu vou ter que brigar. Eu tenho com isso. É o Emílio no podcast. Mais encarar os troianos, que todo mundo sabia que era um enrosco, assim, um enrosco horrível. Tinha o sindicato, né? Claro. Aí o Ulisses tentou dar uma de maluco, sabe? Isso é bom. Eu me lembro, tem um filme do Gordo e o Magro que vem a convocação para a guerra, eles usam a mesma artimanha de se passar por distraído. Banque o distraído. Então veio o cara fazer o alistamento. Você faz de tonto. Fingiu demência. Mete o louco. Faz bem isso aqui. Maluco. Sammy faz isso. Eu te passo umas dicas. Começou a fingir que estava jogando pedra de na morto. terra para semear. Não, ele tá doido. Meteu ele louco, tá né? Menelau, que não é tatu. Chegou o Paulista e falou, ô malandro, Pra cima de mim. Pra cima de Menelau. você desde o tempo que a gente fazia xixi cruzado. Queria mulher Espadinha dos Espartas. Queria mulher de seu quarto. Você se prepara e vem comigo. E aí, arrancou a guerra. E Zeus, certo, que tudo pode obstar, tudo pode parar, porque aí fala, viu, deixa disso, porra nenhuma e tal. Zeus pegou e falou, eu não deixava barato. Se fosse mulher espilha. Eu tô calado, foi espilha. Por quê? Porque a mãe tinha pedido para ele para dar uma aliviada nos pisantes. Tudo isso. Dá uma aliviada, porque aqui Muita tem gente pisando em mim. E aí então o Zeus falou, deixa guerrear um pouco. Entendeu? Morre um pouco. Morre uns tantos aí, já dá uma aliviada, minha mãe não enche o saco, já posso ir lá domingo comer bolo de laranja sem aborrecimento. E vambora. E saiu pro pau. Só que Menelau. a coisa perdeu o controle. Os caras começaram a guerrear, ficaram com raiva um do outro. Costuma também acontecer. Começaram. Aí tem Aquiles e tal, e aí a guerra acaba de maneira muito surpreendente com a vitória dos gregos por conta da astúcia. O Ulisses ganha a guerra. Ulisses ganha a guerra. Sim. Bom, e aí com o cavalo. Começa a volta dele para casa. Cada episódio é maravilhoso. Eu, assim, entendo que a leitura deste livro não se substitui
Não, substituiu, eu já dei uma... Não, mas é legal. Bem melhor. Sim, sim. Esse livro... melhor. Ele está contando essa história. Cara, esse que maravilhoso. Não Mas é, que mas é maravilhoso. mastigadinho e gostoso. Porque ele tem essa capacidade, É demais, né, que a cara. gente Incrível. fica encantado. Sim. A gente fica encantado com o professor Clóvis. E aqui é a mesma coisa. Você comprar o livro, você vai ter a mesma sensação de você Que aula, hein? dando essa aula. O livro, aliás, começa, né, procurando trazer o leitor para o contemporâneo. Né? Porque quando você começa com... antigamente, né, era uma vez e tal... A minha experiência é que o leitor contemporâneo já sente um primeiro tranco, assim, não é desse tempo, não vou entender direito. Então, eu começo numa experiência que eu vivi, era eu, meu pai e minha mãe, voltando de Vargem Grande do Sul, onde tínhamos família, e uma pedra estilhaçou o vidro do carro, aí tiramos lá os vidros, era tipo domingo à noite e tal, e a gente voltou num opalão velho, sem vidro nenhum, coberto com umas mantas, e aí meu pai, abaixa aí, e tal, ele e a minha mãe na frente, eu atrás, e aí eu estava achando mó barato, né? Imagina, sem vidro, vento entrando, uma zona e tal, e a própria consternação dos meus pais era motivo de alegria para mim, né? Porque aquela coisa toda. E aí, quando a gente chegou em casa, o meu pai soltou: porra, isso foi uma verdadeira odisseia, né? Eu era moleque chato, e que porra é isso de odisseia? Aí meu pai falou: odisseia é uma aventura, é uma coisa cheia de episódios inusitados, de obstáculos diferentes e inesperados. Falei, mas por quê? Aí ele explicou, né? A Odisseia é a volta de Ulisses para casa e tal. E falei, pô, conta para mim a história toda, né? Aí ele falou, não, nós vamos fazer melhor. Nós vamos ler a história contada por Homero. E naquela mesma noite começou a leitura da Odisseia em casa, né? E eu tenho que dizer que a minha dívida com o meu pai é eterna, porque o meu pai, que estudou o quanto estudou, que teve uma escolaridade entrecortada e até certo ponto pobre, ele me deu o gosto pelas histórias, pelas grandes narrativas, pela leitura. E, sobretudo, ele me deu o método. O método o que é? É você ler um parágrafo, parar e dizer, entendeu? Eu podia dizer, entendi, ele não ficava satisfeito. Então explica para mim o que foi que você entendeu. Então, não acabava nunca. Mas ele... E aí eu tinha que traduzir com as minhas palavras o que ele tinha acabado de ler. Aí ele continuava. E aí, de novo, então eu já ficava atento, porque se eu não soubesse fazer, porque eu não tinha prestado atenção, ele me dava uma bolacha. Então, eu ficava atento, aí eu traduzia, às vezes soltava uma piada, eu me lembro que várias vezes ele dava risada do jeito como eu explicava, e eu percebia que ele gostava de ler para mim e gostava de ver como eu traduzia o que ele tinha lido. Ora, o tempo passou, meu pai já faleceu há 30 anos, mas eu continuo fazendo o que ele me ensinou a fazer lá atrás. E eu acho que nós, em casa, educadores, pais, etc., temos uma oportunidade fantástica, porque... Viu? Eu queria dizer para você uma coisa. Você não tem que viver como todo mundo vive. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você não tem que necessariamente ser repetidor e imitador da vida dos outros. A gente é um macaco que repete o outro. Moda, né? Moda. A gente sempre está repetindo. Maria vai com as outras. A gente sempre está repetindo o modelo. Olha, uma das razões é um pouco tranquilizador, porque na hora que você entra num esquema coletivo, pelo menos ali dentro você vai estar protegido, né?
e não vai ser atacado, não vai ser questionado, o teu procedimento não vai ser problematizado, e você aí consegue, digamos, evitar encontros com outras pessoas que sejam entristecedores, porque discordantes das tuas práticas. A gente é muito pouco preparado para enfrentar o contraditório, a crítica, a oposição, né? Eu estava ali acompanhando o programa e foi feita uma pergunta, né? O bullying, ele é destruidor ou ele fortalece? As duas coisas. É interessante isso. Quer dizer, é claro que para estarmos preparados para defender a soberania da nossa vida, nós temos que olhar as pessoas de frente e dizer: você não me intimida. Sim. Eu não tenho que viver do jeito que você acha que eu tenho que viver. Eu vou viver como eu escolher. E caso você não tenha gostado, pois apresente-se para o enfrentamento, porque eu não vou abrir mão da autonomia na gestão da própria vida. E aí você consegue ter alguém como meu pai, que leu para mim a Odisseia. E não se preocupou em saber o que disseram sobre isso quando eu, na escola, levantei a mão e disse: não, meu pai leu para mim, meu pai explicou para mim e tal. E isso, claro, era assim, motivo de estranhamento por parte dos colegas, por parte dos professores, etc. Pouco importa. E meu pai sempre me ensinou isso. Pouco importa. Né? Se você não estiver incomodando ninguém, leve a vida do jeito que você acha certo. Não está proibido o pensamento original sobre a própria vida. Não está proibido. Você deve viver do jeito que você acha certo. E vamos combinar, se imitar os outros garantisse felicidade, seríamos todos felizes. Sim. E está longe de acontecer. Sim. É sinal que, digamos, a vida defendida por todo mundo está longe de ser garantidora de uma vida boa. Faça do seu jeito. Ele ainda dizia uma coisa que eu sempre gostei muito. Ele dizia assim: já que vai dar errado, já que você vai se lascar, já que haverá luto, dificuldade, faça do seu jeito. Sim. Né? Não vai colar do cara na prova e ele errou. Né? Na hora de viver é a mesma coisa. Né? Pô, você vai viver imitando o cara e ele é triste no final. Pô, vive então do seu jeito. Se é para ser triste, seja triste segundo original. O teu entendimento. Original. Até porque, se der certo, foi você que bancou a vida. Ô, professor, esse lance de repetir que o senhor está falando, né, Emílio colocou também, você acha que pode ser um pouco de preguiça? Porque o pessoal repete sempre modelos bem-sucedidos. E essa repetição talvez seja essa preguiça de encontrar o seu próprio método, porque fala assim, pô, esse cara tá bem-sucedido, ou seja, famoso, ou rico, ou qualquer coisa, eu vou seguir a mesma trajetória que vai dar certo. E a gente sabe que não é. Você acha que é um pouco de preguiça de procurar seus próprios métodos para seguir a vida? Por isso que tem tanta essa repetição das pessoas, não? Mas a preguiça deve existir, mas também existe a tentação, né? De você dizer, opa, aqui existe um caminho de sucesso, já foi trilhado. Sim. Se eu for me meter a viver a vida de acordo com o meu entendimento, eu vou entrar num universo de incertezas. Eu posso me dar mal. Lá o cara já deu certo. Sim. Então você joga isso numa equação e acaba tendendo a preferir a imitação. Sim. Né? Onde está o problema? É que falta recurso de inteligência crítica para questionar várias coisas, entre elas. Então, mas dizem, aquilo que o cara alcançou é o que eu quero? Sim. Dizem, até é meio polêmico isso, dizem que o país mais violento é o país que tem menos QI, porque a pessoa não tem condição de discutir alguma coisa, ela vai para porrada. Agressividade, né? A agressividade diz que ela está associada quando você não consegue verbalizar. A gente está aqui discutindo, você tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Claro. Quando eu não tiver o meu, eu saio na porrada com você. Diz que é o instinto, é o nosso instinto lá quando a gente morava em árvore. Primitivo. Quando a gente dialoga, você me faz dizer coisas que eu não estava programado para dizer.
E eu faço você dizer coisas que você não estava programado para dizer. Portanto, o diálogo faz emergir discursos e saberes e conhecimentos que, se não fossem as duas pessoas ali dialogando, aquilo não aconteceria. Sim. Se você botar um sujeito numa sala e o outro sujeito na outra sala, teremos 2 tratados, mas não teremos o resultado de um diálogo, porque no diálogo você tem o inesperado, o inusitado, que é a necessidade Que é a de responder tese a pergunta, e a antítese. que é a necessidade de responder a pergunta da isso pessoa. aí. Mas como é que o diálogo funciona? Com tolerância, com respeito pela intervenção do outro. É preciso, para que isso tudo dê certo, né? O diálogo, ele surge como uma instância desarticuladora do conflito, na medida em que ele, através do uso compartilhado da inteligência, ele permite chegar, eventualmente, a uma aproximação de pontos de vista e, quem sabe, até a uma conclusão comum. Mas, para isso, é preciso que você aceite a possibilidade de considerar o ponto de vista do outro no seu próprio entendimento, o que não é muito comum. Não. Né? Fulano de tal da bolha X. Né? O que ele disser está errado de ofício. Eu não quero nem considerar. E vice-versa. Aí não há diálogo. O que há são monólogos de hostilidade recíproca que nunca permitirão nenhum enriquecimento. Porque a graça da tolerância é que você, aceitando o olhar do outro, você se permite reavaliar o próprio olhar no sentido do enriquecimento, no sentido ponto de vista, do aperfeiçoamento. Né? Cara, você me ensinou uma coisa que eu não sabia. Muito obrigado. Você levantou um ponto que eu não tinha levado em conta e, portanto, o que eu disse no começo, eu reformularei desse modo. Pô, aí é campeão. Bonito professor. demais. Mas você acha que, por exemplo, tem um Poder da Gentileza, que é o livro dele também, que é um clássico. Você acha que a gentileza não está mais na moda? Porque tudo é uma moda, né? Hoje as pessoas estão mais hostis, meio... a moda passa por você mesmo, né? Virou uma coisa assim meio... Né? Você não vê mais gentileza. Né? Não tem mais essa... É uma característica, né, a gentileza. Ser gentil, não tem mais isso. Você não vê mais gente gentil. Não é bonito mais ser gentil. O legal é ser meio escroto, ser meio... sei lá. Você ser o cara independente, você consegue... Pensando assim, se a gente imaginar desde o nascimento, é claro que no nascimento, aquela criança, aquele bebê, né, é regido por um princípio de busca do prazer, né? Portanto, ele é 100% desejo, né? Ele quer voltar para a barriga da mãe, ele quer o peito da mãe, ele quer alimentação, ele grita, né? Então, não há ali gentileza nenhuma possível. O que nos faz entender que a gentileza é um dado de civilidade, é um dado de, diria, tecnologia de convivência que é aprendido ao longo da vida, né? Que é aprendido em processos educativos. Portanto, não é deixando a vida me levar que nós nos tornaremos educados e gentis. Pelo contrário, sendo educado para isso, sendo preparado para isso, sendo advertido em caso de conduta inadequada. Ora, quando você diz que hoje a gentileza não está muito na moda, o que nós podemos constatar, na verdade, é que muitas das instâncias socializadoras responsáveis por forjar uma pessoa gentil deixaram de fazê-lo. Você entende? Sim. E por quê? Talvez porque, se a família fosse um deles, né? Havia antes na família um tipo de vida familiar que permitia ao pai e mãe serem francamente educadores. Sim.
ao invés de amigos, parceiros, exatamente. camaradas, Legal. etc. Não, educadores. E o que significa ser educador? Significa o direcionamento da libido, da energia vital por certos caminhos e não por outros. Significa dizer não. Não é não. Significa uma orientação com um certo grau de autoridade. E por isso significa tristeza. Né? Não há educação sem entristecimentos episódicos. Não há educação sem Frustração. dor. Ora, o que acontece com o pai e mãe contemporâneos? Pai e mãe contemporâneos, por conta da vida que muitas vezes tem que levar, por conta da vida profissional, tem muito pouco contato com os filhos. Então, é claro, na hora desse contato acontecer, há um certo receio que esse contato seja, digamos, sujado, né, por momentos de tristeza. Então, toda a parte que pode produzir desconforto para a criança é anulado, jogado por debaixo do tapete. Então, a criança quer isso. Dá. Quer ser o legalzão pro filho. Dá. Xingou não sei quem. Deixa estar. Foi grosseiro com não sei quem na escola. Então, veja, para evitar encontros tristes no seio familiar, eu deixo aquele que clama por educação, eu o deixo deseducado. Sim. Por quê? Porque a educação, eu repito, se faz com exemplos potencializadores, mas se faz também com dor, com tristeza, porque não há educação. Então, mas sem onde isso. foi onde aconteceu isso? Na revista Pais e Filhos? Na pedagogia? Na capricho. É isso? Essa é a grande dificuldade. Que isso vem acontecendo, né? Não é uma coisa que, olha, a partir de amanhã, nenhum pai, nenhuma mãe vão mais encher o saco dos filhos. Não. O que eu sei é que a educação que meu pai me deu, eu não consegui dar para os meus filhos. Deixando claro que eu não estou aqui dando lição de moral para as pessoas. Não, lógico. Né? Eu mesmo não consegui. Então, eu vou te dar um exemplo, porque para além da gentileza, para além da polidez, que é uma espécie de epiderme da virtude, existe, por exemplo, a questão da honestidade. Né? Então, eu estudava com os jesuítas aqui em São Paulo, Colégio São Luís, tal, estojinho, sempre tive muita austeridade ali nas coisas, era uma caneta, um lápis e tal, uma borracha, e o meu pai acompanhava para e passo a vida escolar e tal, aí chega da escola, horário de fazer a lição, né? Aí ele senta tal, do nada abre o estojo e vê lá uma caneta de valor irrisório. Essa caneta, peguei e falei, olha, eu acho que eu fui o último a sair da sala, tal. Tava lá, eu peguei essa Mont Blanc. Eu peguei sem querer. Rapaz. Vem aqui. Pela orelha. Vamos até o carro, desce, entra no carro, vai até a escola, estaciona, vai até a coordenação. Olha, esse rapaz trouxe essa caneta que não é dele e ele veio devolver. Agora devolva. Então, ali teve um misto de dor física, um misto de humilhação, mas assim, de um jeito eficiente tal, que não entrava uma pulga na minha mochila. Eu voltava para casa, vai que algum idiota era uma bique, colocou aí um apontador dentro da mochila. Então eu, antes de ir para casa, checava se tudo que estava ali era meu, e ele dizia: não entre aqui com nada que você não tenha pago, porque senão a coisa vai ficar feia pro seu lado. Rapaz, a coisa ficava feia. Não tinha conversa. Então, você deve imaginar que os tempos mudaram e naturalmente que se fossem meus filhos em idade equivalente, eu lhes determinaria que devolvesse
mas muito menos, eu diria, marcante e, portanto, muito menos educativa mesmo. Mas, professor, Não, minha mãe fez igual comigo. Quando eu era moleque, tinha um bar na esquina, eu fui lá, peguei um giz de bilhar. Comeu? Pra fazer a amarelinha. Ela falou, onde você arrumou esse giz? Eu falei, peguei lá na Dona Ingrácia lá. Ela falou assim, vai lá devolver, porque não é seu. Ela te deu? Não. Então vai devolver. Eu falei, tô com vergonha. Ela falou, não, você teve vergonha de pegar? Não teve. Faz o seguinte, vai do mesmo jeito que você entrou, você põe no lugar, não precisa falar nada pra ninguém. Põe no lugar e volta porque não é seu. E é justamente o que você falou. Não foi humilhante, mas foi uma lição. Mas protegeu. Vai lá, coloca, não é seu, coloca no lugar e não precisa falar nada. Mas é um negócio constrangedor. Também te protegendo. Aí o pessoal chega e começa com geração X, Y, Z, W, K. Eles não suportam a contrariedade. Mas isso tudo não é porque nasceu em 74 ou em 84. Isso é porque passaram por processos de socialização que levaram, eu diria, comuns a outras pessoas e levaram a esse tipo de comportamento. Como assim não aguenta a contrariedade? Né? Porque, porra... mas esse seu pai rígido, graças ao seu pai rígido que você virou professor. Tem um termo que é bonito que chama ledor vador, né? Que é de pai para filho. Se seu pai não tivesse te enchido o saco para explicar o livro, você jamais conseguiria explicar tão bem pra gente como você consegue. Frente do Zuckerman, com o pai frouxo. Não dúvida nenhuma. Mas tem o filho. Mas pelo menos o meu vai ser meu. Então, o meu vai ser certeza que é meu. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Por que a gente é pai frouxo? É pra alegar o filho ou pra gente se sentir confortável? Essa também é uma pergunta que eu faço. Interrogação. Porque é muito simples você chegar e falar, essa molecada hoje em dia... Essa geração aí, fraca. Meu filho é muito mais fraco que eu. Eu aguentei tudo. Por que eu faço isso com meu filho? Eu também não entro nessa. Não pego pelo olho e vou lá. É também porque eu... Culpa sua também. Né? É pra mim também isso aí. Inclusive, eu não tenho nenhum problema em dizer que se meu pai me educasse hoje como ele educou, ele já estaria preso há muito tempo. Sim. Né? Porque dos artigos do ECA, né? Da criança que Estatuto da criança e adolescente, ele ticava todos, né? Então, ele passaria a família. Já ajoelhou no milho. Então, a sociedade é outra. Não, eu me lembro. Essa história é fabulosa, que foi me dar um pontapé. Acertou o pontapé, meu Deus. O chinelo voou e fez uma marca na parede e nunca em casa ninguém se incomodou com aquilo. Aquele chinelo ficou lá, como uma espécie de símbolo. É o troféu. É pra você lembrar. A propaganda da Havaiana. Eu raramente trazia gente em casa, porque meus pais eram muito mais velhos do que... normalmente seriam pais biológicos e não gostavam muito que viesse gente em casa, então isso contribuía um pouco para o isolamento e tal, até que um dia, depois de muito convencer, eu trouxe o melhor amigo para vir tomar lanche em casa, porque eu já tinha ido na casa dele 30 vezes e eu estava constrangido, né? Não, manda vir aí! Manda vir e tal. Aí veio o moleque, ele entrou, sentou, né? Ali, quer um pedaço de bolo? Quer? Aí o menino olha com o meu pai e minha mãe ali e diz, nossa, as pessoas aqui andam pelas paredes. Ele viu a máquina. É maravilhoso. Aí meu pai já pegou e falou, é melhor levar esse moleque daqui. Pra não voar outro chinelo. Eu não quero engraçadinho aqui dentro de casa, não. E tal. Então, eu acho que vai aqui, e que me entenda todo mundo que estiver assistindo, é uma imensa homenagem, porque o meu pai era quem ele era um homem do seu tempo, ele era um homem da primeira metade do século XX, e ele fez o que pôde para me educar, com um amor que ele tinha por mim, e ele tinha, assim, convicção de que ele estava me educando com o máximo de zelo possível, e com o maior amor possível, e com o maior carinho possível, mesmo causando muitas vezes
medo, né? Temor às vezes e tristeza, né? Quase todo dia. Muito bem. Muito bom. Olha, muito bom. Tem tanta história, meu. Maravilhoso. Ele vai contar do... É um mestre, esse é um mestre. Não contamos nem na barata. Outro patamar. Tinha que vir todo dia aí. Eu sou muito fã do professor. Pô, tem tanta coisa bacana que tem do professor na internet aí. Sabe ele dando palestra. E tem também, e os livros também. Os livros são, pô, sensacionais. Quantos livros você já vê? Você já nem perdeu a conta de... São 39. Eita. 39 39, é. Mas os mais recentes são aqueles que caíram no gosto do público. Ilíada e Odisseia, os trabalhos de Hércules, Felicidade é Inútil, que você citou. Aliás, eu compartilho com os amigos uma notícia auspiciosa e muito encantadora para mim, que é a tradução do A Felicidade é Inútil para o russo. Caramba, que legal. Que bacana. Na Rússia. Moral, isso é um hein? troféu. Você sabe, ninguém tem expectativa de ganhos econômicos com isso, mas é um troféu imenso, porque temos uma tradição de traduzir os outros. Dostoiévski, claro. Você voltar e imaginar que alguém do outro lado do mundo valeu o que você escreveu é muito fascinante. Temos também O Amor Não Se Prova. O Amor Não Se Prova é um livro que você, Emílio, vai muito gostar de ler. Por quê? Porque é uma coletânea das reflexões matinais que eu faço todo dia e mando para um grupo de WhatsApp. Maravilhoso. Eu faço isso, aproveito e comunico, já faz tempo. É um grupo aí que hoje avança para as 200 mil pessoas que recebem, grupos de... Como é que faz para... Dá para participar? Claro! Você entra no meu Instagram, @ClóvisDeBarros, você vai lá no link da bio, se não souber... onde pergunte para o seu neto que ele informará, link da bio, tá aí tá lá, o WhatsApp do Clóvis. Aí você coloca o seu número, não é? E você receberá todo dia, né? Às 6 horas da manhã, uma reflexão matinal inédita. Pô, legal, hein? A editora Citadel reuniu as melhores dessas reflexões e uma dessas reflexões, o título era O Amor Não Se Prova, porque um amigo meu da faculdade virou para mim e falou: Clóvis, e ele inclusive é casado com uma também colega de faculdade, a minha esposa me pediu uma prova de amor, né? Eu olhei aquilo, achei estranho, aí falei, cara, não sei se eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso, e fui com aquilo para casa, né? Falei, prova de amor, prova de amor, prova de amor, porque você pode provar que o ar existe, lembra? Você vira o copo na água e a água não entra, então aquele ar impede a entrada da água e o torrão de açúcar aqui fica seco. Então eu provei que o ar existe. Como é que eu vou provar que o amor existe? Dando uma joia, não provo nada. Posso dar a joia sem amar porra nenhuma. 2, me atirando no Rio Tietê. Não prova nada. Posso me atirar no Rio Tietê por depressão, não prova nada. Aí eu comecei e cheguei à conclusão que não havia nada que provasse o amor. Então, o amor não se prova. O amor se sente, mas ele não tem nada, nenhuma evidência que possa assegurar de maneira lúcida e garantida de que A ama B. Então eu peguei e fiz a reflexão e dei de presente para esse meu amigo. A presente para sua esposa, ela que quer uma prova de amor, saiba, peça outra coisa, peça alguma coisa possível de oferecer, porque prova de amor não tem como. Muito bacana. Muito bom. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. O Instagram do professor tá aí, Clóvis de Barros, tá aqui o lançamento, tem o lançamento aqui, lançamento do livro, aqui. Só o lançamento. E é sempre uma honra, um prazer, demais, e a gente sente muito orgulho de ter esse cara aqui que fala a nossa língua, nos explica. Maravilhoso. Tanta coisa bacana, tanta coisa legal. Obrigado, viu, professor? Olha, eu queria encerrar a minha participação, eu acho que todos percebem isso, eu gosto muito de vir ao programa. Muito obrigado. A gente também. Sempre
que a agenda permite, a gente vem e é uma alegria imensa, e a audiência de vocês faz com que eu depois tenha ecos da participação em tudo que é canto do país, e é uma alegria, então, depois rememorar com os amigos os momentos felizes que a gente vive aqui. Que demais. Boa. Maravilha. Muito bem. Que Muito honra. obrigado, professor. É isso aí. Sensacional. Que programa, hein? Foi bom, hein? Que maravilhoso. Parabéns, faz tempo que não tá tão bom Um assim. programa gravado. bem melhor do que ao vivo. Sim. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa, não, o programa está gravado. Um programa gravado de altíssima qualidade. Exatamente. De altíssima qualidade. Então, nunca reclame da vida. Certo? Gratidão, tá escrito aqui do próprio. Exatamente. Isso. Vamos? Bora. Então nós vamos. Partiu. 5x3 agora. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Terminou! Mas já terminou? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.